1710-1743. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil. São 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 11 de abril, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção! Estudante de 13 anos ataca colégio no interior de Goiás. Deixa 2 alunos e uma professora feridos na manhã de hoje. Enquanto isso, aqui na Paraíba, Secretaria de Segurança Pública anuncia a criação de força-tarefa com o GAECO, forças policiais e corpo de bombeiros para monitorar e combater violência nas escolas. Sobre esse assunto, GAECO e Polícia da Paraíba cumpriram na manhã de hoje mandado contra um adolescente na cidade de Campina Grande. E a Polícia Federal realizou operação contra o tráfico internacional de drogas aqui na Paraíba e cumpre mandados de busca e prisão na cidade de São Bento das Redes e também agora das drogas. Que tragédia! Criança de 3 anos morre de choque elétrico
a usar celular ligado à tomada. Esse fato lamentável aconteceu na cidade de Natuba, aqui na Paraíba. E a nossa capital, a bela e aprazível João Pessoa, tem a terceira cesta básica mais barata e é a quinta cidade que mais baixou o preço desses alimentos em todo o país. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba determina a cassação do mandato de todos os vereadores eleitos e suplentes pelo PL de Santa Rita. Essa turma do partido do capitão praticou fraude na cota de gêneros das eleições de 2020. E o governador João Azevedo nomeia Lindolfo Pires para o lugar de Zezinho do Botafogo no esporte, Anísio Maia, Jonildo Cavalcante e Ruth Avelino para novos cargos no governo do estado. E por falar no governador João Azevedo, em entrevista ao repórter Fábio Augusto aqui da Rádio Pop, ele avalia os 100 primeiros dias de sua gestão e também do governo do presidente Lula. Já na Assembleia Legislativa da Paraíba, Silvia Benjamin é a mais nova deputada a tomar posse na Casa Epitácio Pessoa. Ela assume a vaga aberta com a licença de Wilson Filho, que está em tratamento de saúde. Plenária do governo Lula, com a presença de ministros, será realizada na cidade de João Pessoa no mês de maio. O objetivo do encontro é discutir o plano plurianual. E o governo federal reverte redução feita por Bolsonaro e aumenta limite de cachê para artistas na Lei Rouanet. E por falar em governo federal, hoje começa o pagamento do PIS e PASEP para quem nasceu nos meses de maio e junho. E atenção, torcedor rubro-negro do Flamengo. O treinador VP, o Vitor Pereira, foi demitido na manhã de hoje após perder 4 títulos, 4 decisões em apenas 3 meses. Vitor Pereira vai voltar para Portugal, ora pois, comer bacalhau e tomar vinho do Porto. Vai com Deus, VP. Na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Pop o ex-prefeito de Lagoa Seca e deputado estadual pelo PSDB, Fábio Ramalho. Com ele iremos falar sobre a possível federação do PSDB com o Podemos, a oposição ao governo João Azevedo, a chegada do deputado Rui Carneiro, entre outros assuntos. E não saia de casa sem saber. Prefeitura de Santa Rita divulga a programação do São João de 2023 com nomes de peso da música popular, pagodeira, sertaneja do Brasil. Joelma do Pará, a ex de Chimbinha. Eliane, a rainha do forró. Xande Avião, Limão com Mel, Calcinha Preta e o fenômeno Natanzinho prometem arrastar milhões e milhões de forrozeiros nas noites juninas do mês de junho. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e de Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosnes e Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. O indefectível. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, na cidade de Souza 102.3 FM. E pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, No YouTube. Instagram. E no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do No diálogo. respeito, E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:12. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha. Porquá. Porquá, juntos e misturados, eu, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Luciano Coxinha, Juliana Carneiro e Rui Dantas, para comandarmos mais uma edição do programa F5, programa onde se pratica de verdade a pluralidade de opiniões. Aqui se respeita o contraditório. Como diz o companheiro de cidade de Santa Rita, Jaci Mendonça, lá de Luciano Coxinha, aqui tem mão e contramão. 12h13. Deixa eu primeiro aqui destacar a minha alegria em estar vindo para o programa, acompanhando a Rádio Pop, o Esporte na Pop, com o Tiago Loureiro, a entrevista com o eterno Nelson, presidente do Botafogo, Nelson Lira. Nelson, indiscutivelmente, é aquele cara que tem um lugar reservado de forma especial no coração, não só do botafoguense, como também de quem gosta de esporte na Paraíba. Eu e sabe os conselhos de Nelson, né? Em tom moderador, pedindo ao torcedor... Pregando a união. Pregando a união e pedindo ao torcedor que não critique dirigente X, nem dirigente Y, nem elogie dirigente X, nem dirigente Y. Apoie esse time que está chegando, apoie a equipe do Botafogo, porque você veja aí, o 13 foi campeão, mas o 13 está onde? Vai disputar a Série D o ano que vem. O ano que vem, Esse meu ano irmão. não tem calendário. Não tem calendário. Olha o Souza, Série D. olha a situação, não é? Olha o Campinense. O melhor da Paraíba, a melhor situação ainda É é do do Botafogo. Botafogo. Tá disputando a Série C. E eu vou dizer um negócio a vocês. Eu não sei porquê, mas algo me diz que o Botafogo vai subir para a Série B esse ano. Depois desse começo de temporada desastroso, foi desastroso sim. O Botafogo não chegou nem à fase, chegou só às semifinais do Campeonato Paraibano, naquele Eu bambo, comparo o Flamengo... venceu o Nacional de Patos Eu comparo o naquele jogo. Botafogo com o Flamengo até agora. Não, mas daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Em relação ao Botafogo, tô sentindo que o Botafogo vai dar uma reviravolta extraordinária sob o comando do presidente Roberto Buriti, como diz Nelson Lira, um cara que não tem arestas dentro do Botafogo. Tô sentindo, não sei. Espero que essas vibrações elas sejam concretizadas e o Botafogo finalmente, após uma década, chegue à Série B do Campeonato Brasileiro e, de fato, mude o patamar do futebol da João Pessoa, do futebol da Paraíba. Tiago Loureiro dizia aqui há pouco um dado que eu não sabia. Saiu recentemente, não sei se hoje ou ontem, uma pesquisa da Datafolha e mostra que o Botafogo da Paraíba ainda tem 26% do torcedor da Paraíba, perdendo para o Flamengo, que tem 27%. Infelizmente, mas é uma realidade do Nordeste. O Flamengo é muito forte, sobretudo em estados onde o futebol não tem tanta força. Aqui na Paraíba, o Botafogo está pau a pau com o Flamengo, mostrando
que o torcedor do Botafogo é um torcedor fiel e essa torcida está adormecida. Espera apenas que o time chegue num patamar mais elevado e eu estou sentindo, sabe, que o Botafogo chega assim à Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem, disputa a Série C deste ano e vai conquistar o acesso para a Série B. E o dia chegou, Pepa, finalmente o português Vitor Pereira, que vai embolsar, quanto? 15 milhões, é? 15 milhões. Deixou o Flamengo oficialmente hoje. 15 milhões é... Micharia. É merreca pro Micharia, Flamengo, né? é. Para um orçamento de 1 bilhão, né? É um orçamento de 1 bilhão. 1 bilhão, o que é 15 milhões para 1 bilhão? Uma pena que só saiu o VP, né? Era pra sair Landim, era pra sair Marcos Braz. Leva ali um monte de jogador perna de pau. Fábio, que coração de pedra é esse, Não, Fábio? é realidade. Landim é um dos maiores gestores da história do Flamengo. Pegou tudo Fábio. prontinho. Não, mas ele pegou prontinho. Eu conheço tanto ex-governador, conheço tanto prefeito que pegou tudo prontinho, estragou tudo. Conheço o ex-presidente que pegou tudo prontinho, estragou tudo. Ou não conhece? Não, conheço. Pronto. Então o Landim pegou tudo e multiplicou, meu irmão. Mas ultimamente só faz perder. Não, aí é outros 500. Quem contrata? Ele tá dando... Quem contratou Paulo Souza? Quem contratou Vitor Pereira? Quem demitiu Dorival? Não, e quem contratou Dorival? Sim. Ele. E não é isso que eu tô dizendo. Quem contratou Dorival e depois demitiu? Fez a zerda de demitir o cara. É, mas, olha, o que o Flamengo tá ganhando de 19 pra cá, meu irmão, com o Landim, nenhum presidente da história do clube ganhou. Pô, a gente não vai conseguir derrubar Landim agora. Eu queria que ele caísse fora. E aí, Vitor Pereira, saiu, quem é que chega? Qual dos Jorges vai chegar? Sampaoli ou Jesus? Rapaz, aí... Cudê tá descartado, né? Permaneceu no Atlético Mineiro. Mas, assim, os pedidos de jogadores, os pedidos dos torcedores, das organizadas, da direção, com a exceção de Landim, porque Landim se sentiu traído por Jorge Jesus, é o único que não é de acordo, mas que é voto vencido. Ele lava as mãos e deixa tudo nas mãos de Marcos Braz e o Spindel, que são os homens que decidem, claro, com aval de Landim. Quem chega? Jesus ou São Paulo? Jesus. O Flamengo está disposto a pagar multa rescisória ao Fenerbahçe, porque o contrato dele só vai até 31 de maio. O Flamengo não quer esperar 2 meses. Nem pode, né? Quer Jorge Jesus pra já. Menino, tu que torce pelo Vasco, quer dar um pitaco aí? Tu quer do contra? Quer dar um pitaco aí? Não, tá morrendo de medo se o homem chegar? É claro. Fábio Augusto. Tá com medo do Jesus, da volta do Jesus? Tô com medo. Com medo. Tu já pensou o Maracanã voltando a gritar? Mister. Coxinha, eu queria que você gravasse aí, botasse em destaque o programa de hoje. Essa abertura principalmente, pra daqui a 6 meses a gente tá debatendo novamente esse assunto. Você... Daqui a 6 meses. Você tem razão, vocês têm razão. Meses. Secador. Não, eu só queria falando isso. sério, eu acho que para o atual momento do Flamengo, o Jorge Jesus seria ideal. Porque vai pagar praticamente... Tem moral, Fábio. 70% do elenco, né? Ei, de 2019. Tem moral. 70, 60. Um elenco envelhecido, bichado, Bicho, mas sem estar jogando cara, futebol. é por isso Aí que- é só ele chegar, os Eu caras vão acho voltar tudo que de novo. é ele que tem. Dorival, quando chegou, mudou o Flamengo Eu acho que todinho. é ele que tem, Com sabe? Paulo Souza era uma merda. Entrou Dorival, Zé, mudou. bota Uma pra zerda, Coelho, foi pelo- mal. pelos- vamos Entrou Dorival, o time deixou de ser uma zerda para ser uma coisa que estava metendo medo em todo mundo. E foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Você Libertadores. disse envelhecido. Gabigol é novo. Arrascaeta é novo. Gerson é novo. Rodrigo Caio é novo. Quem tá meia idade é Everton Ribeiro. Aí tem que levar esse menino. Felipe Luiz e aquele Everton outro, Ribeiro. o zagueiro, como é? Esse Davi Luiz também, fraco. Pega descendo esse Mas Davi Luiz. na Libertadores do ano passado foi peça fundamental. Estão tentando contratar um volante do Fortaleza de 22 anos. Dizem que é bom. Hércules, se eu não me engano, o nome do garoto. Dizem que é bom. Tem Bruno Henrique voltando. Tem Arrascaeta voltando. Cebolinha, acho que era pra mandar Não, voltar. o Cebolinha jogou muito. Aliás, aí quando pega no pé de alguém, você Mas parece jogou nada até agora. Não, que não jogou. Cebolinha foi contratado a peso milionário. Que não jogou.
Ele é que tá na posição errada. O cara botou ele de lateral direito. Flamengo em debate agora. A hora do Flamengo aqui. O cara é ponto esquerdo. A hora do Flamengo. Olha o programa. Dá audiência. Eu sei que dá audiência. Deixa eu Realmente dizer eu sei aqui, que ó. dá. Alisson Vitalino mandou pra mim aqui uma arte do GE, Globo Esporte. Campeonato Carioca. Time com mais vices. Flamengo 35, Vasco 26, Fluminense 25. Botafogo 21. Isso é ruim ou é bom, Pepa? É bom porque... Aí você aumenta mais um aí. 35 vai pra 36. Né? Foi antes. Foi antes. Isso foi antes. Foi antes. Agora, mostra que é o time que mais chegou à final, né? Bota 36, ganhou mais 34, foi 35. Ou seja, já foi a 71 finais, mais 70 finais do Carioca. É uma máquina, Rapaz, mais um ataque em escola aí. 3 alunos feridos, a gente debatendo o futuro do Flamengo aqui. É porque dá audiência, como de Pepa. Lá em Campina Grande, uma operação do GAECO, das Forças Armadas, prenderam um adolescente, planejando também. A gente vai falar sobre da brincadeira, o F5 de hoje. A Arrascaeta tem uma lesão crônica no pulso. Alô, Cógenes! Gerson não tá jogando nada, é o ouvinte que tá dizendo aqui. Minha amiga Cíntia Almeida tá mandando um abraço aqui pra toda a equipe. O que é que Esmeralda tá dizendo? Olha, negócio de secador do Vasco, eu fico meio... Como é? Tem que trazer... Ah, tá falando aqui. Hércules tá praticamente fechado com o Vascão. Oxi. Sai daí, o cara vai deixar de jogar no Flamengo liso. pra jogar no Vasco. Time liso. 12 horas e 21 minutos, Fábio Augusto, você que puxou esse assunto e é sério. Eu, inclusive, ia começar o programa hoje dizendo, não sei se vou começar o programa no alto astral ou em baixo astral. Porque nós tivemos, infelizmente, mais uma tragédia ocorrida desta vez no interior de Goiás. Um aluno de 13 anos invadiu uma escola, feriu alunos e a gente viu, graças a Deus, não semelhante, mas algo parecido aqui na Paraíba. O governo do estado agiu rápido, criou uma força-tarefa e hoje, já pela manhã, Fábio Augusto, polícia, GAECO fizeram uma busca na residência de um adolescente, Fábio Augusto. Nos conte tudo, não esconda nada. Não, Fábio, praticamente foi isso. Você trouxe toda a informação aqui. O governo do estado, juntamente com o GAECO, que faz parte do Ministério Público, realizou essa força-tarefa aí para justamente acompanhar e monitorar adolescentes nas redes sociais e identificou um adolescente lá de Campina Grande, certo? Que possivelmente teria envolvimento em algum possível crime, em ataques a escolas mais precisamente. E a polícia agiu rápido, conseguiu identificar, monitorando tudo bem direitinho e fez buscas e apreensão lá na casa desse jovem e, graças a Deus, conseguiu aí evitar um eventual ataque em uma escola aqui na Paraíba. Por falar em ataque em escola, Fábio trouxe aí nos destaques do programa de hoje, a manchete lá no interior de Goiás. Deixa eu ver qual foi o nome da cidade aqui. Na cidade de Santa Teresa, um adolescente de 13 anos deixou 3 alunos feridos. Num primeiro momento disseram que uma professora teria sido ferida, mas não. Mas, de fato, a Polícia Militar confirmou que foram 3 alunos feridos, certo? Com golpes de arma branca. Nenhum dos 3, graças a Deus, foi vítima, ou seja, morreu. Foi um ataque, mas foram levados para o hospital sem correr risco de morte. A polícia apreendeu esse adolescente, que é um adolescente de 13 anos. E aí a gente vê aí, ó, quantos dias faz aquele último acontecimento para cá, mais um ataque aqui no Brasil. De 2017 para cá, Fábio, foram mais de 20 ataques em escolas. Instituições de ensino, envolvendo alunos, estudantes, seja adolescentes, seja jovens e também seja adultos também. Mas ataques a escolas, a instituições de ensino, foram mais de 20 ataques de 2017 para cá. E quero antecipar, não vou trazer detalhes agora, o nosso editor Cosnes Lira está levantando informações de que também aqui em João Pessoa haveria alunos ou aluno propagando a possibilidade de ataques em escolas aqui de João Pessoa. Não quero trazer detalhes para não aterrorizar ninguém, né? Até porque dentro do jornalismo responsável que a gente faz aqui na Rádio Pop, Cosnes também lá no portal Paraíba Já, tá levantando tudo direitinho para não estar aterrorizando ninguém, para não estar embarcando em fake news. Agora, o fato, meu querido Fábio Augusto, Luciano Coxinha, Petrônio Torres, é que parece que é um efeito cascata, né? Acontece uma coisa,
A gente vê que os desmantelos começam lá pelos Estados Unidos, surge uma coisa lá nos Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos é campeão nesse tipo de crime, aí acontece aqui no Brasil, praticamente 1 a cada 3 dias, nos últimos dias pra cá, aconteceu aquele ataque lá em São Paulo, e depois a história lá da creche, né? E agora a gente vê algo parecido em Goiânia, aí suspeita aqui na Paraíba e por aí vai. É o seguinte, eu acho que o Estado tem que agir, e parabéns ao governo do Estado da Paraíba, que criou essa força-tarefa, sabe? As escolas precisam agir. Agora, meus amigos, os pais precisam também fazer sua parte. Os pais precisam agir. Os pais precisam estar atentos ao que os seus filhos estão fazendo nas redes sociais, na internet. Não dá pra... Eu conheço, assim, situações que tem pais que não têm, sabe, paciência de estar acompanhando os filhos e a toda hora deixando os filhos na frente de um computador, na frente de um smartphone. Ô, Fábio, inclusive até uma novela que está passando atualmente na Rede Globo, Sim. Ela está tratando desse assunto também, de um adolescente que é viciado em computador e internet, e os pais estão tendo esse problema de identificar, inclusive... Travessia. Isso, a novela Travessia. São 2 casos dessa novela. Eu acompanho a novela, não tenho vergonha de dizer. Isso. É um menino que é viciado em jogos, que usou o cartão dos pais, comprar arma. 50 mil reais, Isso. usou o cartão dos pais em 50 mil reais, fugiu de casa. A polícia conseguiu, dentro da trama da novela, conseguiu descobrir onde o menino estava, um adolescente, e conseguiu trazê-lo para o seio da família, mas mais os 50 mil reais já foi embora. E tem uma outra adolescente, né, que caiu naquele golpe, é deepfake, que aparece o rosto de uma menina, mas quem está por trás é uma outra pessoa. Um cara. No caso é um senhor, um senhor, né, um pedófilo, pedófilo, que acaba atraindo a menina com promessas de que ela poderia estrelar uma série na TV, no cinema, e depois a menina acaba sendo chantageada pelo cara e hoje está sendo obrigada, é o que diz a novela, está sendo obrigada a ter que mostrar o corpo, fazer tudo que o cara, porque o cara está ameaçando denunciar, expor a vida íntima da menina. Então, pais, prestem atenção no que os seus filhos estão fazendo, sabe? Não vai proibir a internet? Não vai proibir, mas vai impor limites, vai fiscalizar. Todo mundo sabe que eu tenho um netinho aqui, sabe? Meu netinho tem 6 anos, cara. É direto. Gosto, e eu fico direto. Quando ele tá comigo, tá olhando o quê? Tá fazendo o quê? Deixa eu ver isso aqui. Você tem que estar fiscalizando. É assim que a gente tem que agir e não deixar apenas para a escola e não deixar apenas para o Estado, como eu digo, como um todo, o poder público fazer algo. Então tem que estar fiscalizando e eu repito, chega em bom momento essa força-tarefa criada pelo governo. O comportamento, de estudo, né? De estudo, né? Essa novela, inclusive, diz isso. O comportamento dos adolescentes, dos 2 adolescentes, um menino e uma menina, nessa novela Travessia da Rede Globo, mostra como o comportamento de ambos muda. E o pior, que os pais, um casal, né, o pai e a mãe, no caso do menino, muito tempo estava vendo e não estava querendo ver, depois parte o psicólogo, e no caso da menina, os pais estão vendo e não estão fazendo nada. Estão achando tudo normal. Enfim, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, fica atento, sabe? É importante demais a nossa participação para evitar possíveis tragédias e possíveis danos piores para as nossas crianças. 12 horas e 29 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o nosso primeiro bloco comercial. Daqui a pouco, Fábio Augusto conversou com o governador João Azevedo, ele inclusive faz um balanço, uma avaliação dos seus 100 primeiros dias de gestão, também faz uma avaliação dos 100 primeiros dias de gestão do governador João Azevedo. Daqui a pouco tem uma entrevista com o deputado estadual Fábio Ramalho, ele que é do PSDB, que integra a bancada de oposição ao governo João Azevedo. Tem muitos assuntos, a gente vai trazer para cá a programação do São João de Santa Rita, o nosso assessor para assuntos festeiros, Petrônio Torres, nos bastidores, já estava dando nota 10 à programação do São João. E a gente vai trazer muito mais informações e as primeiras interações aqui no F5. O intervalo, Luciano, é rapidinho. É vapt-vupt, coxa. F5,
Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro, com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h34. Muito bem, estamos de volta aqui com o F5 nesta terça-feira. Esse assunto que comentávamos com relação a esses episódios lamentáveis que estão ocorrendo em escolas Brasil afora, né? E do perigo que é a internet livre, leve e solta nas mãos de crianças e adolescentes. E aí o professor Humberto Júnior, que é um estudioso, trabalha com essa área, manda a seguinte mensagem aqui para reflexão de você papai e de você mamãe. A epidemia do vício de crianças em computadores e dispositivos móveis é algo sério. Existem meios de fazer isso funcionar,
Só falta informação. Também é falta de atenção e muita permissividade dos pais. Uma criança de 3 anos chorando não se resolve entregando o celular. É o que penso, viu, professor Humberto Júnior? É o que penso também. Por falar em criança, né? E tem a ver com esse assunto que a gente está comentando aqui no F5, mais uma vítima sobre o uso de celular ligado à tomada elétrica. Um garoto de 3 anos morreu após sofrer um choque elétrico. Esse fato aconteceu na cidade de Natuba, ali no compartimento da Borborema, aqui na Paraíba. Renan Gomes estava usando um telefone ligado à tomada através de um carregador quando sofreu uma descarga elétrica. Renan, de apenas 3 anos, chegou a ser socorrido para a unidade de saúde, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Em nota, a Prefeitura de Natuba lamentou o ocorrido. Gente, uma criança de 3 anos estava usando o celular ligado diretamente na tomada elétrica. Infelizmente, muita gente faz isso, né? Muitos de nós... Infelizmente, isso é normal. Muitos de nós fazemos isso. Isso né? é normal. Eu tento me policiar o máximo, mas aqui e acolá eu vacilo. Agora, Fábio, eu acho que tem alguma coisa errada aí, sabia? Não sei se é fio descascado, não sei se é alguma ponta lá do cabo ou a ponta da fonte do carregador. Pode ser carregador falsier, sabia? Falsier também, enfim. Que é muito provável, muita gente comprar. Importante, Petrônio, lembrar isso, que há uns 15 dias, mais ou menos, uma outra criança faleceu da mesma coisa. Uma descarga elétrica, celular carregando na tomada. Aqui, só que não foi o cabo do carregamento do celular, e sim uma tomada, que já estava lá, uma tomada já descascada, com, sabe, um emendo mal feito. Ou seja, a criança tocou no fio que realmente passa a corrente, e infelizmente veio a óbito. Isso tem uns 15 dias aqui também na Paraíba. Aqui na Paraíba. Pois é. O professor Humberto Júnior, repito que é da área, está dizendo, muito provavelmente, carregador falsificado. Pode ser também uma tomada sem aterramento, também é verdade. Enfim, e por isso que é sempre bom, ele está dizendo, usar também descalço, né? Muita gente, eu mesmo, sinceramente, Petrônio, dificilmente eu mexo com eletricidade sem estar de sandália, sem estar de sapato. Porque é isolante, né? É isolante. Dificilmente. E eu, graças a Deus, eu nunca levei um choque elétrico, mas mesmo assim eu tenho o maior cuidado do mundo. Gente, o governador João Azevedo deu uma mudança. A mudança não é a palavra. Não é uma palavra. Na verdade, ele deu uma arrumada na equipe, né? Reorganização. Contemplou ex-deputados, né? O ex-deputado Lindolfo Pires. Contemplou quem também? Ex-secretários, né? Jonildo Cavalcante. Ruth Avelino, né? Eu achei estranho só a saída de Zezinho. Não, a saída de Zezinho não é nada de estranho, meu velho. Zezinho é candidato à reeleição. Sim. Vereador, quer tribuna. Tá longe ainda. Não, e como é que ia acomodar Lindolfo Pires como? Tá longe. Ia acomodar Lindolfo Pires como? A verdade é que Zezinho não vinha fazendo uma boa gestão na Secretaria de Esporte. Não diga isso não, velho. Oxê. Não vinha não, Fábio. Diga isso não. Vou mentir. Oxê. O que foi que tu viu de novo? Não vi de novo não, mas Zezinho tava ali dentro dos estádios, pra cima e pra baixo, lutando, correndo atrás das coisas. Retomou aquele campeonato Gosto muito de Zezinho, mas... Seleções. Foi mais do mesmo. Aí... Foi mais do mesmo. Quem entende mais de futebol aqui, tu acha, de esporte? Quem que tu acha? E Lindolfo entende o que é de esporte. E não é isso que eu tô dizendo. Quem que tu acha que entende mais? Então, mais do mesmo. Eu tô falando de Zezinho. Mas, da mesma forma que Zezinho é dirigente do Botafogo, Lindolfo é dirigente do Souza. É o único contato direto com o esporte. Não tô me referendo a isso não. Tô me referendo de fato às coisas acontecerem. E não aconteceram. E aí vai uma crítica construtiva. Por exemplo, o Almeidão, o último jogo que eu fui, meteram lá um asfalto. Pra mim ficou horrível. Isso não é da Secretaria, isso não cabe a Secretaria de Esporte, não. Cabe, cabe a suplante, Não cabe, Fábio. Cabe a suplante. Que a gestão do estádio, Fábio, é o secretário de Esporte. E vai fazer com que dinheiro? Não, meu irmão, então não faça aquilo. Corre, pra mim, na minha opinião, de
esportista, de frequentador do Almeidão. Ali, meu irmão, era para você botar um carpete, uma grama sintética, ou deixava areia mesmo, meter um asfalto lá e ficou pela metade, né? O jogo de Souza e Botafogo, eu tava lá, pô. Coisa horrível, sabe? Coisa horrível. Como eu aplaudo os placares que colocaram lá. Bacana. Zezinho chegou lá que ele tava destravado. Não tinha um mundo que resolvia aquele problema daquele placar dos estados Almeidão e Amigão. Zezinho Bacana, resolveu. Tô elogiando. Mas eu tô Zezinho dizendo... lutou, conseguiu com Deus dentro, na Secretaria de Infraestrutura, recursos hídricos, para poder arrumar as pedras para poder calçar o restante daquela área ali do estado Almeidão. Mais do mesmo. Espero que Lindolfo... É porque você só lembra de Rui Carneiro, quando o Rui Carneiro botou neve ali na beira da praia. Eu só espero que Lindolfo Pires dê uma cara nova à Secretaria de Esportes. Porque Zezinho, repito, pra mim, né? E eu gosto de Zezinho pra caramba. Gosto muito de Zezinho. O Zezinho, conforme o Fábio disse aí, ele fez muito trabalho administrativo. Foi Zezinho que conseguiu voltar ao Bolsa Esporte, que tava travado também. Mas isso foi questão com a justiça também, né? No Bolsa Esporte tem nada a ver com isso, não. Você tá falando aí de futebol, uma Bolsa Esporte, o Bolsa Atleta, o Bolsa que mudou Atleta, o nome, sim. com o João mudou o nome pra Bolsa Esporte. Foi Zezinho que conseguiu destravar. Por exemplo, eu espero que com o Lindolfo Pires, por exemplo, à frente do estádio Almeidão... Foi Zezinho que conseguiu reformar o estádio do Ronaldão. Eu não entendo. É porque você só quer ver o lado ruim, rapaz. Eu não entendo o que aconteceu, por exemplo, naquela obra, né, na época ainda do governador Ricardo Coutinho, que só calçaram o lado da arquibancada sol, né, para ser mais exato, e a arquibancada à sombra, que é a frente do estádio Almeidão, é aquele lamaçal. Eu não entendo porque o serviço... tem que perguntar a Ricardo Coutinho, né? Não, meu irmão, perguntar a Zezinho. Eu sei, mas beleza. Zezinho agora conseguiu a reforma do Perpetão em Cajazeiro. Mas beleza. Tá acontecendo lá. Já se passaram. Tô só elencando aqui, Fábio, porque ele disse que fez mais do mesmo. Tô só citando. Já se passaram 4 anos, né? E Zezinho nada fez. Zezinho não passou 4 anos, não, amigo, velho. Meu irmão, tô falando do encerramento da gestão de Ricardo Coutinho, entendeu? Que eu não entendo porque foi só a metade, né? Tá aqui, ó. Vai ser calçado todo em torno do Almeidão. Mais uma conquista de Zezinho Botafogo. Aí eu quero ver você aqui quando começar a obra. Vou aplaudir. Porque pra começar uma obra dessa demanda tempo, Pepa, né? Igual na casa da gente, não. Quebrou um negócio, a gente vai ali e compra, né? Acho que você está sendo injusto com o Zezinho, mas tudo bem, cada um tem seu ponto de vista. Deixa eu só concluir aqui a informação. Lindolfo Pires assumindo a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Anísio Maia, ex-deputado Anísio Maia, do PSB, foi nomeado como gestor de programa especial. O cargo é vinculado diretamente ao gabinete do governador João Azevedo. Nossa querida Ruth Avelino, que presidiu há bem pouco tempo atrás, aliás, por 12 anos presidiu a PBTU. Ruth Avelino passa a integrar a equipe do secretário Nonato Bandeira. Está indo para a Secretaria de Comunicação do Estado. E o nosso colega radialista, presidente do PCdoB de João Pessoa, João Nilton Cavalcante, também foi designado como assessor especial do governador João Azevedo, ele que foi secretário executivo da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido. E sou capaz de apostar que a vereadora Fabíola Rezende, que vai perder a condição de titular com o retorno de Zezinho, vai assumir aquela agência animal que o governador João Azevedo anunciou. Agência estadual desde o ano passado. Excelente nome, né? Sou capaz de apostar que ela vai assumir e não tem nome melhor para isso. Fábio Augusto, você conversou com o governador João Azevedo sobre essas mudanças, é isso mesmo? Sim. Conte-nos tudo, que foi que você dialogou hoje com o governador João Azevedo, Fábio Augusto? Olha só, Fábio, o governador falou acerca dessas mudanças, né? Mudanças ou chegadas ou reorganização do seu secretariado, auxiliares de governo. Ele praticamente simplificou, ele disse que isso é uma coisa natural que todo governo faz na época que é preciso. Vamos ouvir a fala do governador João Azevedo, viu, Coxinha, aqui pelo cabo. Isso é um processo natural, isso é um processo normal dentro da gestão, pessoas que entram, pessoas que saem. Nós fizemos uma alteração agora na Secretaria de Esporte, exatamente a pedido do vereador Zezinho Botafogo, que fez um grande trabalho à frente da Secretaria, mas que pediu para voltar para a Câmara em função da proximidade das eleições no próximo ano.
E ele é vereador, precisa cuidar da campanha dele. E eu agradeço realmente o trabalho que ele fez à frente da secretaria, mas eu tenho que compreender os motivos pessoais de cada um. Aí, o governador, ele apenas se portou a falar mais precisamente do caso do vereador Zezinho do Botafogo, que foi um pedido pessoal dele, conforme o governador bem disse aí, para voltar à Câmara e cuidar do seu mandato, né? Que ano que vem tem novamente eleição para vereadores aqui, os vereadores como um todo, e Zezinho é candidato novamente. Por isso que ele quis cuidar do seu mandato. Nosso amigo Fragoso, que é um dos diretores, faz parte da equipe de direção do Botafogo, grande contador, um dos melhores contadores da nossa Paraíba, grande Fragoso, um abraço. Ele disse aqui: discordo de você, Petrônio. O esporte amador foi amplamente difundido, além de outras ações, esportes paralímpicos também. Pois é. E mais um aqui, ó. Muita gente defende de Zezinho. Beleza, mesmo. Reforma das praças olímpicas ao lado do Almedão. Conquista do vereador Zezinho Botafogo. Do secretário, no caso. Ou do secretário, vereador, agora vereador retornando. E você conversou o que mais com o governador João Olha Azevedo? só, Cadê a foto, Coxa? Hoje o governador João Azevedo, ele inaugurou a primeira oficina ortopédica da Paraíba. Rapaz, que bacana. Foi muito bacana, muito organizada, viu, Fábio? Tudo, não é por nada não, mas tudo que o governo vem fazendo nos últimos anos aí, são coisas realmente de primeiro mundo, viu? Vai funcionar lá, vai funcionar no prédio da FUNAD, e onde também ele ampliou o atendimento lá na FUNAD, viu? Porque quem conhece ou quem não conhece ali a FUNAD, você sabe que é um equipamento gigantesco, enorme ali, o tanto de pessoas aqui são atendidas ali pelos serviços oferecidos, ofertados pela FUNAD, e agora vai ganhar mais esse novo serviço aí, que é a oficina ortopédica da Paraíba. E o governador comentou acerca dessa inauguração. Vamos ouvir. É muito grande, afinal de contas, hoje inaugurando o serviço público para fazer manutenção, implantação de órteses e próteses. Uma área em que o Estado era extremamente carente. Alguém que tem uma órtese, que precisa fazer uma adaptação, precisa consertar, precisa muitas vezes trocar essa órtese, você não tinha um espaço público que oferecesse esse serviço de forma gratuita. Isso aqui é oferecer qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Aqui nós vamos ter a possibilidade de usar tecnologia de ponta, impressão 3D, em parceria com o NUTS e a Universidade Estadual da Paraíba, para que a gente possa produzir essas próteses exatamente dentro da necessidade do paciente. É isso, é tecnologia, é evolução, mas é acima de tudo qualidade de vida para essas pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Tá aí. Vocês bem ouviram aí, impressões 3D, ou seja, é tudo aquilo que eu falei. Eu pude acompanhei, entrei nas salas ali, os equipamentos que lá tem, que estão sendo ofertados. Cadê o lado da FUNAD, agora, Fábio? Fica no prédio da FUNAD mesmo, porque tem o prédio principal e aquele prédio lateral, né, onde fica a piscina grande ali, e outros serviços que são ofertados pela FUNAD vai ficar lá. Fábio, mas o governador, viu, Juliana, ele também comentou acerca de política também, viu? Ele esteve lá, foi o prefeito em exercício de João Pessoa, não foi? Foi, Dinho estava lá, conversou com nossa reportagem também, daqui a pouco a gente traz a fala de Dinho, para falar sobre esse período em que está à frente da gestão aqui da nossa capital. Mas, voltando aqui, o governador comentou acerca da política, mas envolvendo esses 100 dias de governo, né, que tem essa data simbólica aí. Nós perguntamos a João a avaliação que ele faz desses seus 100 dias dessa segunda gestão. Vamos ouvir. Aí eu fui perguntar a um amigo nosso, fulano, e aí, os 100 dias do governo João? Que 100 dias, menino? É 1.560 dias já. Olha aí. Contabilizou todos os dias. Os outros 4 anos. E um colega meu disse, rapaz, estava doido para mandar uma mensagem ontem pro programa para falar sobre os 100 dias de governo Lula. A melhor coisa dos 100 dias do governo Lula foi 100 dias sem Bolsonaro no governo. Eu acho que eu conheço esse colega. Vamos lá, vamos ouvir João Azevedo falando primeiramente... Mas só isso vale. 100 dias sem o Capitão Messias já é grande coisa. Meu Deus, como foi bom. Como diria Belmax, então diga que valeu. Vamos ouvir o governador João Azevedo. Nosso governo é um governo de continuidade, não é um governo que está se iniciando, é um governo que tem obras. Há poucos dias entregamos
obras em 10 municípios. Sexta-feira agora nós vamos para o Cariri entregar obras em mais 10 municípios. Nós temos políticas públicas implantadas desde janeiro, pacotes de ações na área da economia, trazendo um ambiente, criando um ambiente de negócio próprio. Recentemente fechamos um acordo com a Azul para fazer com que Campina Grande se transformasse no mini-hub da Azul, com 73 pousos e decolagens semanais, investindo no turismo. Tudo isso aconteceu nesses 100 dias. Se a gente fizer um relatório, será muita coisa. Exatamente por sermos um governo que, na verdade, tem 4 anos e 100 dias. Bom, querem comentar? Não, acho que é isso mesmo. Aquilo basicamente que a gente dizia, né? É um governo de continuidade, né? O colega do Pepa tá em razão aí. E aí... 1.500 e... Petrônio? Oi? 1.560 dias. Tanto é que o governador hoje estava inaugurando isso, está com a obra aqui do centro de monitoramento aqui, pertinho de nós aqui. Isso. Pronto, aí deve inaugurar também. Centro de comando e controle da segurança pública. Deve inaugurar nos O nosso dias. professor Humberto Júnior disse que não foi ele, viu? O melhor dos 100 não, dias de foi Lula. Não. Ih, Fábio mas ele disse assim, ó, mas eu concordo que 100 dias sem o capetão tá sendo muito bom. Só em não ter que ver motociata, cercadinho, imprensa sendo xingada, palavrão. Todo dia aquele homem acordava com uma briga diferente. Ninguém aguentava mais tanta coisa ruim. É verdade. Concordo também, professor. E aí, e sobre o governo Lula? Pronto, agora ele vai falar sobre a avaliação que ele fez dos 100 primeiros dias desse novo governo Lula aí. João destacou principalmente o diálogo que o governo federal tem abertura agora com os demais governadores e prefeitos. Eu já respondi ali, mas é positivo, porque voltou o diálogo nesse país, voltou a capacidade de ouvir. As coisas são feitas, pensadas, discutidas com governadores, com prefeitos. Isso é fundamental na política, diferentemente do que acontecia anteriormente. Eu sempre digo que nesses 3 meses, 100 dias aí de governo, eu já estive com o presidente Lula muito mais do que eu tive com outro presidente, tratando de pautas importantes para o país. E principalmente num momento em que é preciso sim essa união. O governo federal começa a partir do dia 15 de maio agora a realizar as plenárias em cada estado para ouvir a população sobre o PPA do governo federal. Coisa que isso não acontecia. Faz muitos anos que ninguém discutia isso. Nós vamos ter a possibilidade de opinar quais são as prioridades que nós entendemos que precisamos para o país. Isso é coisa inédita. E esse tipo de relação é que o país está vivendo. É um outro momento completamente diferente. E aí? Eu tô com o governador. Eu disse aqui ontem, pra mim, só essas conquistas dos 100 primeiros dias do governo Lula, eu acho que são extremamente importantes. E tá aqui, ó, tô vendo a principal manchete do G1. Inflação desacelera em março e é a menor para 12 meses desde 2021. Viu, Pepa? Você que ficava aqui vibrando no governo Bolsonaro, que quando foi fabricada aquela recuo da inflação, tá aqui, não precisou nada daquilo não. E a inflação de março desacelerou desde 2021. Sim, mas 2021 ainda era o capitão. Olha o que eu anotei aqui. Sim, olha o que eu anotei aqui. No acumulado de 12 meses, Fábio Augusto. Calma, Fábio Augusto. Não, eu tô só lembrando. Calma. Calma. Não é Bolsonaro só, não. Aqui já tá governo Lula e governo Bolsonaro juntos. Certo. O apurado, o IPCA dos últimos 12 meses, a inflação somou 4,98%. A menor desde janeiro de 2021. Outra coisa, o dólar caiu hoje pela primeira vez desde muitos anos abaixo dos R$5. Chegou a R$4,98. O dólar, até um dia desse, custava R$5,45. Nossa amiga Adelto, se fosse viajar agora com um dólar nesse preço, ia comprar um monte de camisa nova para coxinha. Acho que ele nem ia voltar mais. Como estava lá em cima nas alturas, R$4,98, poxa. Tá baixando. Espero que a gasolina baixe, né? Porque tá baixando, vamos aguardar os próximos dias aí, a gasolina baixa. É verdade. Eu torço, viu, Fábio Augusto? Eu também torço. Mas você falou com um tom de ironia aí. Não, pelo contrário, eu tô pagando caro a gasolina. Eu conheço, pai, velho. Eu tô pagando caro. Eu também tô. Então... Tô só esperando a expectativa. Eu sou otimista. Eu tô pagando quase R$1 a menos no preço do diesel. É, né? Quase R$1 a menos.
otimista. Eu quero saber. Correio é só com tu e Coutinho. Bem rapidinho, vamos ouvir o prefeito em exercício? O prefeito em exercício, vamos ouvir? Vamos, deixa eu só mandar um abraço antes para o pastor Kepler Arruda, tá na escuta do programa. Pastor, um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço, pastor. E nós ouvimos o prefeito em exercício, o Dinho Dowsley, né? Ele que é o presidente da Câmara Municipal. Como é o nome? Dinho Dowsley? Dinho Dowsley, é. Valdir Dowsley, é. Aí conhecido como Dinho. Como Dinho, né? O homem do Avante. O homem que era o gordinho, agora tá magrinho e que abandonou os amigos. Pedala muito. Nunca mais nos encontrou lá no Galo, né, Pois Pedro? é. Poder muda as pessoas. Poder muda. Abraço, meu queridinho. E aí, você falou com o Dinho? Você quer ouvir o Dinho? Vamos falar? Lógico, prefeito em exercício, né? Vamos lá. Vamos ver fazendo essa avaliação desse período em que está até a próxima sexta-feira. De sexta a sexta, como prefeito da capital. Importante demonstra a confiança entre o prefeito Cícero, o prefeito Léo Bezerra, a harmonia entre os poderes da Câmara Municipal com o Executivo. E para nós, pela segunda vez, como experiência bastante importante. Hoje mesmo, dando ordem de serviço em Mumbaba, ruas a serem calçadas, entrega também de equipamento, drenagem e pavimentação, dando continuidade ao governo do prefeito Cícero, prefeito Léo. Demonstra a harmonia entre o poder legislativo com o executivo na maior tranquilidade e a gente dando sequência dessas obras até sexta-feira. Assumiu o governo na sexta-feira devolvendo o governo a Léo ou a Cícero, que devem retornar ao cargo, e a gente contribuindo um pouco com os vereadores nesse avanço que as obras do município também vêm tendo com a parceria com o governo do estado. Muito bem. O Cícero tá no evento Portugal, né? Léo tá fora do estado. Léo tá fora do estado. E o Dinho fica até sexta-feira, Até sexta-feira. Governo continuidade, bacana, parabenizar o prefeito em exercício. Me parece que é a segunda vez, né? Isso, a segunda vez que Dinho assume a prefeitura municipal. Eu acho que foi nesse mesmo período, ano passado acompanhado também. Dos fiéis escudeiros da assessoria, Suetônio Souto Maior. Sim, o Suetônio estava lá. Paulo de Pádua, nosso amigo Paulo. Não, nosso amigo Paulo de Pádua, eu acho que ele ficou com o Carlão na presidência da Câmara. O Carlão que assume interinamente a presidência E ele estará conosco amanhã aqui, viu? Né? Carlão pelo bem. Carlão do bem, O homem do PL. Diga a Fábio Augusto que a Bolsa fechou o dia 3,17 positivo. Olha, coisa boa, rapaz. É bom, trazer notícias boas. Que a nossa economia siga melhorando, porque tá precisando. Coxinha, são 12 horas e 58 minutos. Mandar um abraço para Joe Camilo lá no Conde. Abraço, Joe Camilo. Obrigado pelo carinho da audiência. Tiago Marinho. Fazer o seguinte: 4 ouvintes rapidinhos pra gente ir para o intervalo comercial. Eu começo com ele, lá no pé da Serra de Santa Luzia. Meu amigo Zé Gavião. Fala, Zé Gavião. Boa tarde, meus amigos do F5. Rapaz, Coxinha, Fabão, Fábio Augusto, Pepe e Juliana. Olha, ô Fabão, eu também tô com você, viu? Porque dois bicudos não se beijam. Zé Gavião. Valeu, meu amigo Zé Gavião. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Luciano Coxinha, Rui Dantas, Juliana e todos os ouvintes do F5. Kiko do Castelo Branco. Ainda bem que vocês estão trazendo esse tema aí pro debate, mas eu acho, Fábio, que tem alguns pais que ficam felizes quando o filho está de frente a um computador ou mesmo no celular, sem saber o conteúdo que está acontecendo ali naquela tela. Aí depois quer dar voz ativa ao filho, mas o filho foi educado pela internet. Como é que ele vai ter moral para combater? Muitos pais, rapaz, entram em casa, vai dormir, sai de manhã para trabalhar, não procura saber como é que está se passando com o filho, acha que cuidar de família é só botar arroz e feijão na mesa, dar um celular ao filho e por aí vai. Aí querem que as escolas assumam a responsabilidade social de uma família. Aí, meu amigo, nem tão pouco o governo pode intervir nisso. É tanto que quando, às vezes, um professor chama um aluno a atenção, os pais caem em cima. Como é que, se não educa?
Abraço, Kiko do Castelo Branco. Parabéns pelo comentário. Valeu, meu prefeitão Kiko do Castelo Branco. Ô, Fábio, eu me preocupo muito, sabe, com essas situações, porque as pessoas como o Kiko, por exemplo, estou usando o Kiko como exemplo porque ele foi o último a falar, mas a gente não deve colocar a culpa de tudo que está acontecendo, nesse caso, esses ataques a crianças em escolas, nas costas da internet, não. Já tivemos, antes do advento da internet, já tivemos situações como essas. Não é? Já tivemos casos em escolas quando a internet sequer existia, ou estava engateando, não tinha grupos de WhatsApp, sabe? Não existiam histórias de redes sociais. Então, a questão da educação, do prestar atenção dos pais, o olho clínico do pai, da mãe, no filho, na filha, é muito importante. Porque, por exemplo, tem patologias, meu amigo, que o ser humano nasce. Né? Aquela tragédia de Patos que foi horrível, que o filho menor matou o pai, matou a mãe, que foi uma tragédia nacional. E se você puxa outros exemplos de serial killer, Jack o Estripador, não tem internet, pô. Mas você é... Os caras assim, sabe? Mas a internet, a internet, ela não, ajuda. Impulsiona. Ajuda só não, impulsiona muito. Impulsiona, ajuda. Mas eu tô dizendo a você que às vezes, por exemplo, grupos de amigos, porque tem pessoas que nascem com a índole ruim. Não se alastra como a internet, não, Pepe. Não, claro, meu irmão, eu tô dizendo. Porque a questão do bullying hoje, eu tô dizendo que a gente não pode botar tudo nas costas da internet. Eu sei, mas bullying sempre existiu na nossa época. Hoje o bullying, porque o bullying hoje toma uma proporção maior? Porque o cara tira uma onda aqui, algum grupo de alunos tira uma onda com o Fábio Augusto aqui, ó, grava e joga o vídeo na internet e se alastra pra todo canto. Isso toma uma proporção maior. Aquilo que era no grupo fechado de 5, 6 pessoas que gozavam com você, agora são milhares de pessoas gozando de você. Mas é o que eu tô dizendo, o bullying sempre existiu. Sim, não, e vai existir sempre. Entendeu? Só que hoje tem uma coisa muito importante que eu toquei nesse ponto aqui na semana passada, chama-se a intolerância do ser humano. Sim. E aí eu não falo só intolerância do idoso, ou do adulto, ou do jovem ou do adolescente. Até as crianças estão ficando intolerantes hoje. Você tira um exemplo dentro de casa, um sobrinho, sabe, que tem 8, 9, 10 anos, como diz no linguajar popular, pega ar mais rápido. E assim o ser humano. Mas acho, eu pelo menos não sou psicólogo, não sou especialista, mas já acho que tudo isso muito mais impulsionado pelas redes sociais, pela internet. Pepe. Não, que dá um impulsionamento, não estou negando. Agora, querer jogar toda a responsabilidade nas costas da internet. Não, para mim a responsabilidade não é da internet. Os pais que precisam ficar ligados. Porque tem muito pai, Pepe, que infelizmente chega e joga pra escola, resolve, toma que é tua. E não é, cara. O filho tá lá, aperreando e tal. Rapaz, ó, toma o celular, vá pra ali. Quer se livrar da preocupação de você ter que ir lá procurar saber o que é que tá acontecendo, filho. Por que é que você tá desse jeito? Tá agindo o quê? Pepa, todos nós... Mas também, eu acredito não, eu sei que o que Petrônio trouxe é importante também. Antes da internet... Tem pessoas que tá com aquele sentimentozinho de ruindade mesmo ali guardado, mas quando vê, lá na internet um cara fez isso, se ele fez... Antes da internet, Fábio Augusto, os programas infantis, alguns desenhos animados, e não sou eu que digo não, são especialistas nessa área que diziam que estimulavam também crianças e adolescentes a cometer absurdos que são cometidos, mas inclusive você hoje. Que não tinha essa proporção? Tá lá o cara assistindo a televisão, é mais fácil do pai passar, olhar, ver. Ou tinha e a gente não tomava conhecimento. Talvez também. Por exemplo, alguém tem dúvida. É como antigamente se criminalizava o homossexualismo. Deixa eu trazer uma coisa hoje, aqui. Não é? Hoje a coisa tá mais liberal, E hoje você vê assim, casos e casais muito mais. Vou trazer um exemplo. Assalto, arrombamento de carro é uma coisa de agora. Não. Eu já tive carro arrombado na frente da minha casa há 30 e poucos anos atrás. Só que hoje a gente tem a sensação
que a coisa tá pior? Por causa das redes sociais. Espalha muito, divulga-se muito rápido. Então pronto, aí você a chegou onde eu queria. Muito mais rápido. Aí a amplitude da informação. Sim. A informação não está restrita a determinadas pessoas, ela está mais ampla. E por isso a gente tem o sentimento de que a coisa está maior. Sim. Que às vezes pode ser que não esteja. Eu acho que isso é um tema bacana, inclusive, Ju, pra gente tentar ouvir aqui especialistas, porque todo mundo, de alguma forma, tem uma criança dentro de casa, né? Na família e um adolescente, para que a gente não fique todo mundo dando opiniões sem saber, sabe, ouvir especialistas. Eu, particularmente, eu acho que é um debate bacana. Deixa eu abraçar meu amigo Geraldo Moreira, Geraldão, ele que é o diretor-geral da AGVISA. Aliás, a AGVISA interditou na manhã de hoje, na verdade foi na manhã de ontem, a farmácia Divina, localizada no município de Araruna, na região do Brejo Paraibano. Partindo de denúncias de irregularidades feitas junto à AGVISA, a ação foi realizada por inspetores sanitários lotados na gerência regional 2 da agência, sediada em Campina Grande, que contou com a presença de policiais militares e foi motivado pela inexistência de autorização sanitária para o funcionamento da farmácia. Abraçar meu amigo Geraldão, lá da AGVISA. Eu tinha prometido 3 ouvintes, não foi, Luciano Coxinha? Vamos lá, vamos completar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Hoje a inflação medida do mês de março foi de 0,71%. A inflação em desaceleração, abaixo da expectativa, uma inflação acumulada de menos de 5%, o dólar operando a R$ 5,00 em baixa, em queda. E eu quero saber qual vai ser o discurso do presidente do Banco Central para manter essa taxa de juros exorbitante que só dificulta o brasileiro a comprar no comércio, né? A comprar parcelado, a ter acesso ao crédito. Quero saber qual vai ser a desculpa dele agora. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Fábio, Petrônio, Coxinha. Só por curiosidade, Fábio. O salário do prefeito interino aí, Dinho, como é que fica? Ele recebe um adicional, quando ele fica assim como interino? Eu acho que não. Eu acho que ele... Tá aí uma boa pergunta, viu? Eu acho que não, é tão pouco tempo. Eu acho que ele recebe a mesma coisa que recebe como presidente da Câmara. Eu também acredito que... Porque eu não sei nem se porque é o seguinte, eu acho ele como presidente da Câmara, ele recebe mais do que o prefeito. Porque ele recebe dobrado. Ele recebe acho que ele recebe como vereador e tem a gratificação de presidente da Câmara. Então, que é o dobro, né? Recebe dobrado. Eu acho que ele fica recebendo da Câmara. Da Câmara, Pra ele abrir pra ele ter direito ao salário de prefeito, ele teria que abrir mão do salário da Câmara. 13h08, intervalo comercial, na volta, mais opiniões, mais informações e daqui a pouco também a entrevista com o deputado estadual Fábio Ramalho, ele que é do PSDB, ele que vai estar conosco aqui no F5. O intervalo é rapidinho, Coxinha, vá pro pivô. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto. Sempre de todo
e magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres, Fábio Bernardo. Cuidandas. 1:12, Fabão. Juliana Carneiro teve vereador com mandato cassado na cidade de Santa Rita. Vereador do partido do Capitão Messias, é isso mesmo, Juliana? Olá, Carneiro? boa tarde, minha gente. Vereador não, vereadores. Vereadores e suplentes. Foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral, ontem, né, segunda-feira, a cassação de todos os vereadores e suplentes eleitos pelo PL em Santa Rita. Por quê, Fábio? Fraude à cota de gênero. Eu não acredito! Exatamente. Os correligionários do Capitão Messias aqui da Paraíba fraudaram as eleições de 2020? Eu não quero acreditar! Foi isso mesmo. Em 2020, foi constatado que candidaturas femininas fictícias, ou seja, não realizaram campanha e nem receberam votos. Mas elas foram inscritas ali para cumprir a cota mínima de 30% de candidaturas femininas, que é o previsto na lei. E isso foi descoberto, foi devidamente identificado e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba determinou ontem a cassação do mandato de todos os vereadores eleitos e suplentes pelo Partido Liberal em Santa Rita. Agora me parece que lá em Santa Rita só tinha um vereador, né? Só tinha um vereador que ocupava a titularidade do mandato lá na cidade de Santa Rita, né? Mas há suplentes, né? Sim. Suplentes. Como é o nome do vereador lá, Coxinha? Fidelis, rapaz, tu lasca. Agora deve recorrer, né? Vai recorrer. Reginaldo Fidelis. Aí só tem que entender o seguinte, nesse caso, a decisão do TRE é pelo afastamento imediato e o cara recorre no mandato. É preciso a gente entender como é que vai dar esse processo. A decisão partiu da promotora Acácia Suassuna, a mesma que na semana passada pediu também a cassação da prefeita de Bahia, Luciene Gomes, a Luciene de Fofinho. Doutora Cássia não brinca em serviço, não. No caso, a doutora Cássia pediu e o TRE
acatou o pedido em relação ao vereador, ao caso do PL de Santa Rita. Né? Porque é o seguinte, embora tenha sido o único eleito, todos os votos dedicados aos vereadores, computados, que foram dedicados aos vereadores do PL, foram anulados. Ou seja, mesmo os não eleitos também, se houver qualquer movimentação na Câmara, eles não têm possibilidade de assumir, porque foram todos os votos anulados. Muito bem. Juliana Carneiro também teve deputada assumindo o mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, com um afastamento para tratamento de saúde do deputado Wilson Filho. Hoje, pela manhã, na Assembleia Legislativa da Paraíba, inclusive a deputada Silvia, ela que é funcionária de carreira do Tribunal de Justiça, lá em Campina Grande, precisou pedir afastamento ao Tribunal de Justiça para assumir o mandato de deputada na Assembleia Legislativa. E a posse foi na manhã de hoje, Juliana. Exatamente. Silvia Benjamin, do Republicanos, ela foi empossada, como você disse agora, hoje pela manhã. Foi uma solenidade rápida, né? Por causa das circunstâncias também. O titular, o Wilson Filho, também do Republicanos, ele está afastado pelo período de 124 dias para fazer o tratamento de saúde, do qual a gente já falou aqui algumas vezes. Ele foi diagnosticado com um tumor no fêmur e ele precisou ser afastado e, rapidamente, hoje pela manhã, foi realizada uma sessão de posse para a sua suplente, Silvia Benjamin, que assume agora o cargo de deputada. Ela diz o seguinte, durante a cerimônia, abre aspas, chego com vontade de trabalhar e de lutar para que mais mulheres cheguem a mais espaços e poder de decisão. Ela teve 19.400 votos nas últimas eleições. Muito bem votada. Ela que é a esposa do prefeito de Areal, cidade que fica ali coladinha com Campina Grande. Coladinha não, mas próxima a Campina Grande. Silvia Benjamin, que assume a titularidade do mandato na Assembleia com afastamento do deputado Wilson Filho. Ontem nós tomamos conhecimento da atitude bacana, a meu ver, do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, e do seu filho. Ambos rasparam a cabeça em solidariedade à deputada Jane Panta, esposa do prefeito Emerson, que está submetendo a um tratamento de câncer. E acho que naquele intuito, a gente já viu isso em algumas novelas, né? Já teve novela. Acho que foi uma atitude bacana, né, Juliana, da família tomar esse tipo de atitude, né? Exato. Foi postado, inclusive, nas redes sociais, fizeram uma postagem conjunta de Emerson Panta e de Jane Panta. Eles ontem, inclusive, um pouco antes do anúncio, né, das festividades juninas, das bandas e da programação do São João 2023 lá em Santa Rita, postaram fotos em família, mostrando a evolução do tratamento da deputada Jane Panta. E aí fizeram uma postagem bem bonita, né, nas redes sociais, dizendo: na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, estaremos sempre juntos. Eu e a família que construímos com a base sólida do amor e do companheirismo. Bem bacana, fizeram esse gesto de amor, aí, de carinho, demonstrado publicamente. E à noite a deputada apareceu, né, participou da cerimônia de divulgação da programação de São João. A gente falou ainda agora, vamos falar um pouquinho mais do que foi anunciado. E ela estava lá, falou, inclusive, discursou, agradeceu todo o apoio que tem recebido. E muito bacana. E desejamos aí melhoras breves, né, para a deputada, e que a família esteja bem e unida. E esse é o caminho, né? Juntos, com amor, e um apoiando o outro. E aí eu acho que fortalece muito mais a luta. Só quem sabe o que é acompanhar alguém em tratamento oncológico é quem sente isso na pele. Por isso que eu acho extremamente louvável a atitude do prefeito Emerson Panta e também do seu filho em apoio, em solidariedade à deputada Jane Panta. Falar em Santa Rita, convocar o nosso rei do camarote, o assessor para os assuntos festeiros, Pepa Torres, para analisar a programação do São João de Santa Rita, que foi divulgada ontem a programação. Quer que eu comece aqui a citar os nomes, dia por dia, Pepa, para depois você dar um arremate geral, para dizer se foi bom ou não? Pode ser? Tanto faz. 8 de junho, uma quinta-feira. Vitor Fernandes, Priscila Senna e Campeões do Forró. 9 de junho, uma sexta-feira. Tarcísio do Acordeon, Pedrinho Pagação e Osmídio Neto. Pegação.
Eu disse como pagação, foi pegação. Porque eu não conheço, eu confesso que não conheço esse Pedrinho Pegação. Já ouvi falar. 10 de junho, um sábado. Avni Vini, Felipe Amorim e Claudiano Geração. Felipe Amorim, eu particularmente gosto muito. Dia 11 de junho, um domingo. Joelma do Calypso, né, Pepe? Joelma do Calypso. Sem chimbinha. Sem chimbinha. Banda Cascavel e Jaci. Não sei quem é. 15 de junho, Zé Vaqueiro, Rainhas da Farra e Belo Safadão. Não tem o Wesley Safadão, vai de Belo Safadão. Dia 16 de junho, uma sexta-feira, Xanda Avião, Lucas Aboiador, Israel Muniz e Juan Forrozeiro. 17 de junho, um sábado, Solange Almeida e Rafaela Santos. Dia 18 de junho, um domingo, Mário Fernandes, Aduílio Mendes e Bel Santana. Aqui botou pra torar. Mário Fernandes, Aduílio Mendes e Bel Santana. 22 de junho, uma quinta-feira, Mara Pavanelli, Eliane e Isaac Roosevelt. Pavanelli não, é Mara. Aqui, pelo menos na programação que eu tenho. É Mara. Deve ser Mara. Mara Pavanelli. Mara Pavanelli. Acho que não é Pavanelli, não. Tá aqui. Mara Pavanelli, Eliane e Isaac Roosevelt. Eu tô com uma programação oficial. Também tem Mara. É Mara. Então, eu tô com uma programação oficial aqui. Não é Pavanelli, não. Não é só Mara. É Mara. Dia 23 de junho, uma sexta-feira, Tati Guelk, o Pepe é fã, Daniese Santiago, Romeu e Romário. Conhecem essa dupla? Toca direto, do lado da minha casa. E é Romeu e Romário, bom, né? Estão dizendo aqui. 24 de junho, dia de São João, Valquíria Santos, Joyce Tainá e Fabiana Souto. 2 vezes magnífico aí, viu? 2 vezes magnífico, né? 28 de junho, que é a véspera de São Pedro, uma quinta-feira, Iguinho e Lulinha, Limão com Mel e Taizinha. 29 de junho, dia de São Pedro, Raíssa é a rodada, Calcinha Preta e Mauricinho dos Teclados. Mauricinho é de Santa Rita, né, Coxa? Mauricinho dos Teclados? Mauricinho é aquele rapaz que até que se envolveu num acidente, né? No sábado, 30 de junho, Natanzinho, Desejo de Menino e Juan Farrozeiro. E completando a programação do São João de Santa Rita 2023, no dia 1º de julho, Simone Mendes, Bando do Brasil e Forró da Live. Simone é irmã de Simara, é? Isso, tá arrebentando. E aí? Perde só pra Campina mesmo. Não, calma. Tem Bananeira também. Bananeira. Mas não chega não. Tá bom demais. Tá show. Parabéns ao prefeito. Conhece todos esses artistas? Eu vou com o Pepa também. Não, todos não, né? Mas aí os melhores... O de Patos também tá bom, viu? O de Patos, mas o de Patos é um tiro curto, na verdade. Iguinho e Lulinha, tocam o quê? Alguém sabe dizer? Iguinho e Lulinha, não sei, mas tá na crista da onda. Tá na crista da onda. Taizinha. Taizinha aqui de João Pessoa, canta nos barzinhos de João Pessoa. Joyce Tainá. Também. Romeu Romário, Ju já disse que é bom. É de Santa Rita. Isaac Roosevelt. Alguém sabe? Não, é bom nome de advogado. E é Mara, não é Mara Pavanelli, não, né? Não. Alguém sabe quem essa é Mara? Não. Pode ser Mara Pavanelli, que mudou de nome artístico. Não, Ju. Rafaela Santos. É um brega bom. É do nível de Priscila Senna. Juan Forrozeiro. É de Santa Rita. Lucas Aboiador. Não sei quem é, não. Sabe quem é, Fábio Augusto? Israel Muniz. Lucas Aboiador, eu já ouvi. Ele é muito forte em cidades do interior. Lucas Aboiador. Igão e Lulinha é forrozão de vaquejada. Estão me dizendo aqui agora. Forrozão de vaquejada. Isso, é um tipo um piseiro. E Belo Safadão. Sei não. É de Santa Rita. Não é Wesley, mas é Belo Safadão. É o cover de Wesley. Jaci. Não é Jaci Mendonça, não. É Coxinha. Mas tá aqui, Jaci. Olha só, tô chegando informação aqui que a Joyce Tainá, ela é ex-vocalista de Conde do Forró. Olha aí, boa, então. Jaci ninguém sabe, não, né? Não. Claudiano Geração. Claudiano Geração é massa aqui, daqui, da região metropolitana aqui. Muito bom Nesse também. dia vai cantar com Avni e Felipe Amorim. Felipe Amorim bom. Pedrinho Pegação é famoso, mas eu não sei quem. Muito bom. Campeões do Forró. É de Santa Rita, Coxa? Não. É de onde? Priscila Senna Priscila Senna manda em Recife. E Vitor Fernandes. Né? Então, manda em Recife, Priscila Senna. Então, já que eu vou perguntar a Rui Dantas. Rui Dantas, e aí? A programação São João de Santa Rita. Qual dia você vai, Rui? Dentre esses... Eu vou na abertura, eu vou no meio e no encerramento. Ei, mas tem um dia aqui bom danado aqui, viu, bicho? Xande Avião, né? Que é um showman.
Natanzinho, pra mim, Rapaz, hoje... eu dei uma barrigada. Eu dei uma barrigada aqui comigo mesmo. O Natanzinho, ele tá na dança dos famosos, da Rede Globo. Não, o Natanzinho do programa. tá estourado, né? Tá estourado. Hoje é o segundo artista mais contratado no Brasil. Ele tá perdendo só para Gustavo Lima. Então você veja a loucura que esse rapaz transformou, né? Um dia desse era um Zé Ninguém. Hoje é uma celebridade nacional. Cantando o Iapoque ao Chuí. Eu dei uma Com barrigada. um cachê de R$500 mil. Eu dei uma barrigada comigo mesmo. Eu li aqui o dia 18 de junho. Mário Fernandes, Aduílio Mendes e Bel Santana. Pensava que era Bel Matos. Por isso que eu disse que era... Bel é o melhor dia. Mas é bom, Bel Santana, ele canta... Mas você só pensou, não falou não. Foi. Não, por isso que eu dei uma barrigada comigo. Ah, é uma cantora, Agora, né? vai ter estrutura de camarotes, vai ter O ano estrutura passado teve, de front né? stage, vai ter, claro, espaço aberto para o povo de Santa Rita. Aberto entre aspas, porque é um momento, pelo menos se for no ano passado... Teve uma hora que fecharam os portões. Fecharam os né? portões. Como Campina tá fechando, né? Isso. Como Campina tá fechando. Mas assim, programação bacana, a Prefeitura de Santa Rita no popular botou para torar, né? E eu só espero que de fato haja uma estrutura bacana para recepcionar não só o morador de Santa Rita, como também outro. Vai muita gente de João Pessoa, de Bahia, daquela região toda, de Sapé. Agora eu fico me perguntando, e já questionei isso aqui, acho que foi o vice-prefeito Léo, porque, por exemplo, Santa Rita, que é uma cidade que tem recursos parcos em relação a João Pessoa não consegue trazer uma programação como essa para quem quer ficar na capital, não quer viajar para o interior, ou quem vem para João Pessoa, curtir João Pessoa, Sempre ou quem muito vem se hospedar em João Pessoa e vai para Campina, mas volta a dormir, a pernoitar em João Pessoa. O Petrônio, eu mas não entendo, sabe, isso. Nessa gestão de Cícero agora, os dois últimos anos agora, Cícero botou programação do São João aqui. Bacana, É porque Pepa só gosta desses artistas da nova geração. Programação boa, Petrônio. Pepa só gosta de Natanzinho, Iguinho e não sei o que. Ele não gosta de a programação do São João dos dois últimos anos. Ele não gosta. Elba Ramalho e Flávio José, show de bola. Mas e o resto? O resto o quê? Tá pra você. Teve Praça do Forró. Pra você tá bom. Bom, Praça do Forró teve aí o ano passado. Deixa eu só trazer uma informação aqui que mandaram pra gente. Demagogo pra Meu amigo, cá pra nós. Entre Iguinho e o Guinho, entre não sei o que pegação e Praça do Forró, tu é mais quem? Tu não gosta mais de Praça do Forró? Eu quero saber, dê a nota da programação do São João de... Eu dou... Não, é uma nota 7,5 aqui. 7,5? 7,5 para 8. Tá boa a programação de Santa Rita. Deixa eu trazer uma informação aqui. Importante. É importante, sobre essa questão dessa Emara. No banner oficial da Prefeitura, que a Prefeitura divulgou, tem a foto de Mara Pavanelli. Ou seja, aí tá a pergunta, ela mudou o nome artístico, conforme Ju disse, ou... Deixa eu conhecer Mara Pavanelli. Deixa eu olhar pra foto dela. Ela já fazia dupla. Eu já ouvi falar. Ela fazia dupla quando existia o Garota Safada. Garota Safada. Que era o Mara Pavanelli. Mara Pavanelli. Foi aquela daquela época que ficou quase não tocou, não chegou na vaquejada do Bem Mais. Foi ela, foi? Mara Pavanelli. Não, ali foi... Ali foi Daniela e Santiago. Que também tá aqui. Daniela e Santiago. Isso. É capaz de ter sido ali na hora do corre para divulgar a programação. Qual é? Me diga aí o design. Ele disse, qual é? É Mara. Aí ele botou, é Mara. Pode Começa ser. dia 8, é isso? Deixa eu ver. Eu tava lendo a informação no site do G1, viu? Por isso que eu trouxe o nome Mara Pavanelli. Começa dia 8 de junho. Mas vamos ouvir Rui falar sobre a programação do São João. Rui não conhece. Rui disse que já comprou uma calça dessa de Petrônio, que é rasgada no joelho, para ir dançar forró lá no São João de Santa Rita. Eu quero informar que eu vou fazer uma doação. Já peguei os números de Rui com a doutora Alessandra. Vou presenteá-lo com a calça do Pepa, rasgada, estilo São João, blusa quadriculada e um chapéu Panamá. Eu acho. Figurino pronto para o São João de Santa Rita. Vamos lá, estaremos lá. Dizem que cavalo dado, ninguém olha os dentes. Não, como é? O nosso Albemar Santos, o tanque, tá mandando. Deixa eu ver aqui. Albemar tem espaço livre aqui no programa. Ele mandou a seguinte mensagem: desejo que o Mauricinho, que deve estar passando por dificuldades, comece a ganhar um trocadinho para ajudar a família do porteiro que morreu no acidente da BR-230.
E outra, como diz a música, cadê São João? Mauricinho que se envolveu num acidente, não foi? Foi. Enfim. Luiz Pedro está perguntando aqui. Estão dizendo que o São João de Santa Rita vai ser pago. É verdade? Alguém tem essa informação? Eu acho que não, né, Fábio? Não, acho que não. Vai É a Praça do Povo ali. Vai ter camarote, o front stage. Vai ter aquele front stage como todos os São João, que a maioria dos municípios organiza, que tem essas grandes atrações nacionais aí faz. Tem uma área reservada para o front stage e é isso. Quem quiser, os camarotes, quem quiser vai lá e compra. Quem não, é aberto ao público. Vai quem quer. Vai quem quer. Tá aberto para todo mundo, todo mundo. Tem uma comunidade aqui de João Pessoa que se chama Vai Quem Quer. Então é igual os front stage da vida. Vai quem quer. E quem pode, né? E só para informar aqui aos adeptos do futebol, o Brasil, a seleção feminina está jogando contra a seleção da Alemanha, ganhando por 1-0. Amistoso que o amistoso que antecede a Copa do Mundo. Isso. Muito bem, vamos pro intervalo. Coxinha, antes do intervalo começar, deixa eu colocar 2 áudios aqui que ficaram devendo do bloco anterior pra gente cumprir direitinho com os nossos ouvintes. O primeiro dessa rodada, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Coxinha, todos os ouvintes aí da Rádio Pop. Fabão, apenas para mais uma vez dizer que até agora o problema aqui dos bancários aqui próximo à PAI, nada resolvido. Cada dia piora. E também, Fabão, pedir, que eu já pedi aí no programa, aquela rua ali da Anatólia, aquele acesso novo que dá aos bancários de quem vem do Portal do Sol, aquele mesmo buraco ali reabriu novamente com essas chuvas e está dificultando muito a passagem dos carros. E como tem um condomínio ali sendo construído, muitos carros ali chegam para colocar ali material de construção e o trânsito fica um pouco travado. Se a Cagepa puder dar uma passadinha lá e dar logo uma ajeitada no buraco antes dele estourar tudo novamente, seria muito legal, tá bom? Vou passar por lá agora e vou mandar uma foto para você. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Juliana, Petrônio Torres, nosso amigo Coxinha, nossa amiga Juliana. Aproveitando o espaço para pedir, Fabão, a você a compreensão aqui da CEINFRA em Jaguaribe para recapear, tá? Há muito tempo que a gente vive solicitando, mas aí aproveitando as máquinas que estão aqui próximas de Jaguaribe, fazendo um recapeamento, alguns reparos ali em Cruz das Armas, a gente pede também que essas máquinas, e aí a atenção também especial do nosso caro amigo Rubens Falcão, Dr. Rubens, se possível, fazer esse recapeamento entre a Coremas e a Pedro II, aqui na região próxima aqui de Jaguaribe, para que quando as chuvas provenientes aí do inverno, né, começarem, aquela parte ali, aquele trecho, está oferecendo tranquilidade aos motoristas, tá? E os nossos motoqueiros também. Então, fica aqui esse registro, Fabão, tá? Entre a Coremas e aquela parte Pedro II, tá? E se estendendo até a Duarte da Silveira. Depende aí, claro, né, da questão do como é que eles estão identificando e fazendo esses recapeamentos. Um abraço e um bom trabalho a vocês. Valeu, meu amigo Itamar de Jaguaribe. Antes do intervalo comercial, registrar aqui a audiência do nosso amigo Norberto Lima, Sérgio Teixeira da Astra 13, do empresário Zé Nilton lá no Altiplano Cabo Branco e também a audiência do meu amigo Roberto Popó, Everaldo Júnior da Clares Cosméticos. A gente vai para o intervalo comercial. Da volta a gente bate o papo com o deputado estadual Fábio Ramalho, ele é do PSDB, e daqui a pouco conversa com a bancada do F5. É rapidinho, coxa? É, vá pro volta. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. João Pessoa vai receber o festival que vem conquistando todas as cidades por onde passa. Festival Piseiro João Pessoa, com João Gomes. Tô precisando de tempo. Tarcísio do Acordeon. Quando bate a saudade, veio as mensagens e a foto dela. Vitor Fernandes. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que... Iguinho e Lulinha. Fala na minha cara que não sente. Quinta, 20 de abril, na Domus Hall. Vendas bilheteria da Domus Hall e online no Brasil Ticket. Informações, @Domus Hall. Vamos esquentar tudo e dançar muito piseiro. Renove já, renove já. Os móveis da sua casa, renove já. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Roupeiro 8 portas fica 899. O armário de cozinha é 12 de 49,90. A batona 10 quilos é só 10 de 45,90. E a TV de 32 polegadas, é apenas 10 sem juros de 109,90. Normas em Paraíba tem de tudo pra você renovar. Renove, renove, renove já. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Pop FM 89.3. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Sabe onde você encontra os menores preços do mercado de peças de moto? Na Motorhome Valentina, próximo ao campo da Marquise. Óleo Lubrax 24,99. Essas e outras promoções no Insta. @MotorHomePB. Vai pra praia? Passe protetor e não esqueça o cartão. Limonada, picolé ou camarão. Pague na Cipag por aproximação. Na cidade, dinheiro parece em extinção. Troque moedinha que nada. Usar a Cipaguinha pra tudo é a solução. Prefere comprar na internet? Tem problema não. Com o link de pagamento Cipag, você compra e vende sem complicação. Consulte as soluções de pagamento Cipag na sua cooperativa Cicobi. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. São 13h38, Fabão. Ó, gente, eu tô recebendo a informação aqui, Ju, pra gente checar. Apenas 12% das pessoas aptas a tomarem a bivalente já tomaram. Apenas 12%. Isso em relação, eu não sei se é a Paraíba ou em relação a João Pessoa. Tá na hora não de liberar geral para quem quiser tomar bivalente, Pipa? Rapaz, eu confesso que eu quero ir. Ou hoje ou amanhã. Já tá com laudo médico? Já tô com laudo, tô lá, a prescrição lá do Xiguidum, pronto. Até pelas datas, eu já baixei também a carteirinha aqui no meu telefone. Até pelas datas. Mas agora
só está podendo tomar bivalente nesse atual momento quem for com comorbidade, né? Abaixo daquela idade. E crianças a partir de 12 anos até 60 anos com comorbidades podem ir. Eu acho que muita gente não está indo, acha, é só um chute. Primeiro porque... E também tem que estar com o seu ciclo vacinal completo, certo, ou seja, certo. com as outras e dentro 4 doses. daquele prazo, tal, aquela coisa. Exatamente. Mas acho que talvez muita gente não esteja indo por causa tem que levar documentação. Quem tem comorbidade. É só levar uma receita, uma prescrição médica. Inclusive, alguns têm que ficar retidos lá. No caso dos profissionais de saúde, tem que levar uma declaração que vai ficar retida no ato da vacinação. O Pepa acha que todo mundo vive no mundo dele, né? Tu quer aperrear petróleo mesmo? Aperrear, não, porque ele tem plano de saúde é fácil. Pede até o colega ao médico. Doutor, manda aí. Tu acha que quem não tem plano de saúde é fácil conseguir com o médico, o endocrinologista dele? Não, meu irmão, vem cá. Por exemplo, tu vai comprar qualquer remédio hoje, tu precisa de uma prescrição. Mas tu sabe, tu no teu, com plano de saúde, tu só consegue marcar com 6 meses de antecedência? O quê? Imagina no poder público. Tu acha que é fácil, é? O quê, homem? O que é que tem? Pra pegar a receita do médico. O que é que tem a ver 6? Não, pega uma antiga, homem. E você acha que pode? Claro que sim. Diabetes não tem cura não, Fábio. Eu sei, mas... Hipertensão não tem cura não. Então tá faltando não. deixar ficar mais explicado isso. Tá precisando explicar melhor. Porque as pessoas ficam com medo de ir pra lá e dar viagem perdida. Dá não. Quando era a primeira dose, que eu lembro, eu levei um catatal de vacina, exame de sangue. Não pediu nenhum. Lá onde tem a Missa da Luz, como é ali? Bessa? Sim, onde tem a Missa da Luz. Sim. Passei 2h30 na fila, drive-thru, não pediram nada. Levei um catatal de documentação. O povo tá nem pra... O povo não tá... Quando tava matando, o povo tava nem preocupado, agora não tá matando mais. Besteira. Aproveitando aqui os anúncios, né, o serviço que a gente está prestando de informações, na próxima segunda-feira, dia 17, começa o pagamento do abono salarial PIS/PASEP aos trabalhadores nascidos em maio e em junho, viu, pessoal? Fiquem atentos, porque tem lote extra saindo aí. 17 de abril, segunda-feira, trabalhadores nascidos em maio e em junho. E também vão receber os trabalhadores do terceiro lote extra, que são aqueles nascidos em janeiro, fevereiro, março ou abril, que tem direito ao abono. Então, fica ligado, segunda-feira, dia 17. Muito bem, são 13h42 na Paraíba. Já chegou aqui o deputado estadual Fábio Ramalho, ele que é do PSDB, será o nosso entrevistado nessa última meia hora do programa F5, muitos assuntos para a gente debater. Ele que integra a bancada de oposição ao governo João Azevedo, lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. São 13h42. Deputado, obrigado pela sua presença, já está chegando aqui nos nossos estúdios. Pepa, como sempre, Pepa, você faz as honras da casa. O deputado Fábio Ramalho já chegou aqui, deve ter pegado um trânsito complicado. Terça-feira é dia de sessão na Assembleia, chegou já às 12h43, para a gente não perder tempo, Pepa, faça logo as honras da casa para o deputado Fábio Ramalho. Boa tarde, deputado, bem-vindo ao F5, Rádio Pop FM. Agora, no comecinho do mês de abril, 2 meses já dessa nova legislatura. Deputado Fábio Ramalho, 2 meses na Casa de Deputados Pessoa. Que balanço inicial o senhor faz desses primeiros meses, esses 60 dias no Legislativo Estadual, deputado? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, mais do que tudo, agradecer a Deus a permissão de estar aqui com vocês. Uma alegria imensa vir aqui quando ainda nem empossado e nem diplomado, né? Agora diplomado e empossado, agora sim podendo falar, Petrônio, Rui, falar verdadeiramente como deputado daquilo que a gente imagina, daquilo que será as nossas pautas, as nossas lutas, pensando numa Paraíba muito melhor. Graças a Deus, durante esses 60 dias que aqui estamos, já conseguimos, graças a Deus, colocar várias reivindicações, proposituras, mais de 50 proposituras, em especial para a nossa região, compartimento da Borborema, mas, claro, não deixando de falar de problemas atômicos, de problemas que geram o estado da Paraíba, e estamos aqui justamente para isso, para que a gente possa continuar
durante esse mandato, falar da descentralização da saúde, falar da agricultura, do empreendedorismo, já que nós temos na nossa região, Rui, um grande empreendedorismo, não só Campina, mas toda aquela nossa região, e por fazer parte da 19ª maior cidade da Paraíba, que é Lagoa Seca, com um forte que é justamente o artesanato daquela cidade, a agricultura familiar, são isso que nós estamos deslumbrando para que assim a gente possa fazer um mandato que seja representativo ao povo paraibano. Desde que o deputado Fábio esteve aqui conosco da primeira vez, eu fiquei assim, positivamente impactado com o trabalho dele lá em Lagoa Seca, o resultado também da eleição que ele teve, dos votos que ele obteve. E quando ele deu uma declaração de que votaria em Adriano Galdino, e a Adriano Galdino deu um depoimento que me chamou muita atenção. Adriano disse, olha, nós somos adversários durante várias ocasiões. Isso. Eu quero registrar a grandeza do voto, do apoio do deputado Fábio. Então, eu acho que política... O deputado faz assim, com P maiúsculo, separando as querelas e pensando no bem comum, porque senão vira um estado em que vem a nós e ao vosso reino nada. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, as divergências, elas devem existir, elas são salutares. Agora, a gente tem que ter grandeza em algum momento, senão não avança. Queria fazer esse registro dessa sua fala e depois o registro que o deputado Adriano Galdino fez. Não, eu acho que é importante, Rui, veja só, eu acho que nós fazemos hoje uma esperança de novos políticos, de novas gestões, foi assim que a gente implantou em Lagoa Seca e deu certo. Hoje, na Paraíba, no compartimento da Borborema, a gente participa ativamente, um exemplo da própria gestão em Campina Grande, de São Sebastião do Lagoa de Roça, mostrando como tem que ser feito, em que sentido. 3 anos e 9 meses a gente debate gestão, que é quando as pessoas precisam do gestor, precisa que a cidade, que o Estado avance. 3 meses se fala em política. As minhas questões municipais com Adriano, por exemplo, eu fui votado pela oposição lá e ele foi votado pela minha oposição em Lagoa Seca. Mas em nenhum momento eu levei esse ponto para deixar de votar com ele. Qual foi a minha análise, Rui? Adriano, um cara experiente, conhece toda a região, tem uma forte ligação com o governo, eu oposição, então eu creio que ele terá forças de levantar instrumentos para que a nossa região se fortaleça. O que eu não puder como oposição, ele ter condições como situação. E é tanto que hoje a gente debate, hoje mesmo pela manhã, a gente conversava sobre assuntos administrativos da região e eu acredito que uma população, que a cidade, que um estado só avança se a gente tiver primeiro a visão de gestor. Depois vem a visão de político, porque se a gente não assim o fizer, a gente vai trocar 6 por meia dúzia por 6 e nada vai sair do canto. Pensou grande, meu caro Fabão. Eu achei interessante essa Fabinho, fala, né? essa fala do deputado, quando ele fala que tem que pensar primeiro como gestor. O senhor já foi gestor da cidade e nós estamos aqui, inclusive nós iniciamos o programa hoje debatendo essa questão dos 100 dias. Nós temos um governador que se declara municipalista. O senhor foi eleito pela oposição. Mas o governador, como foi eleito pela maioria dos municípios, perdeu nas grandes cidades, mas ganhou nos pequenos municípios. Como é que o senhor já tem uma avaliação dessa gestão, da gestão de João Azevedo para com os municípios? Primeiro do que tudo, eu faço uma avaliação não de 100 dias. Eu faço uma avaliação de 4 anos mais 100 dias. Um governo que, se você andar na Paraíba, você ainda vai ver muito calo na questão hídrica. Se você for em Esperança, que é a 11ª cidade da Paraíba, a cidade não tem água saneada, uma cidade com quase 40 mil habitantes. Se você for vizinho a Areal, Montadas, da mesma forma. E aí você pode fazer uma pergunta, só são 100 dias? Não, nesse item são 12 anos e 100 dias. Porque João foi secretário e um super secretário na época de Ricardo Coutinho, mais 4 anos e agora 100 dias. E você está vendo aí um inverno, graças a Deus, o ano passado, esse ano, vem dando uma grande condições de se fazer um trabalho hídrico, você não vê. Se você for olhar a saúde, fora hoje, e aí falo aqui mesmo como oposição,
solução, mas acho que vem dando certo, que é o Opera Paraíba, você não vê um convênio hoje do governo do estado com prefeituras para que a gente descentralize a saúde. Porque é muito bom, e aqui eu já falei sobre isso, você for hoje no Curimataú, você tem uma cidade como Cubati, que uma mulher para ganhar um menino, ela tem que vir para Campina Grande, com mais de 100 quilômetros. Se você fizer uma descentralização da saúde, você vai fazer com que a saúde ela fique mais barata e mais perto das pessoas. Então, o governo do estado, se você for fazer uma avaliação de obras que estão andando a passo de tartarugas, porque, um exemplo, nós temos a PB 099 que liga Lagoa Seca a Pustanã, que é uma obra que ninguém sabe quantos aniversários vai se fazer. Se você for, além do mais, na educação, o que tem hoje de cidades importantes que não tem escola estadual finalizada, outras com escolas altamente sucateadas, ginásios sucateados. Campina Grande agora mesmo nós tivemos vários problemas sobre isso. Então, assim, para mim, um governo de 4 anos e 100 dias, e você dizer que é municipalista, se você fizer uma avaliação, é muito simples. Quem é aqui que vai olhar diferente no segundo turno de uma eleição, aonde nós tínhamos o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma grande aprovação em todos os municípios de porte médio e pequeno. Se você fizer olhar os números da Paraíba, não foi diferente. Aonde, inclusive, no primeiro turno, João não teve um crescimento como esperava, com a imagem colada de Lula e João e os prefeitos muito bem avaliados, até porque a maioria dos prefeitos estavam bem avaliados, teve esse resultado eleitoral. Mas se você for fazer uma avaliação entre senador, por que a senadora do João não ganhou? Porque vários deputados federais não tiveram a votação que esperavam. Então, isso significa, na minha concepção, que o segundo turno ele recebeu aqui na Paraíba uma influência muito grande da eleição federal. Se você fizer essa análise, aonde João ganhou no interior foi justamente onde Lula ganhou. Então, e nas grandes cidades, não se pode dizer que é governo municipalista, onde só leva obra para governo ou prefeito que seja aliado. Ou é todos ou nada. Então, o que eu vejo é o seguinte, também aqui eu vou ser muito sincero, não é porque sou de oposição que vou fechar os olhos para aquilo que eu estou vendo. Um exemplo, programa Travessia, que é urbana, programa bacana, dá uma visibilidade boa à cidade. O Opera Paraíba, programa bacana, tem ajudado muitas pessoas, principalmente lá aquelas que mais precisam, mas aí falha. Nós temos hoje, Rui, 25,76%, quase 1 milhão de pessoas que moram na zona rural. Nós estamos hoje, dia 11 de abril, nós não tivemos a data da entrega das sementes para que os agricultores possam plantar. Nós não tivemos hoje um apoio do governo do estado para que se fale em agricultura familiar. E nós aqui estamos, restaurante lotado, onde a gente for aqui em João Pessoa, muita gente. Mas toda essa mercadoria, grande parte vem da agricultura familiar. Você fizer um grande estudo, não só da nossa região, mas de João Pessoa, vem da zona rural. Então, dificilmente, e até agora o governo não mostra ainda a política da agricultura familiar, e isso me incomoda, e eu acredito que será uma das pautas que nós estaremos mais lutando e brigando lá na Assembleia. Ô deputado, o senhor falou aí das cidades onde o governador tem feito parcerias, outras não, mas foi pela primeira vez na história da política da Paraíba onde um candidato que ele perde em Campina Grande, perde em João Pessoa, na grande João Pessoa, região metropolitana, e consegue vencer uma eleição. E todos atribuem isso ao trabalho que o governo do estado desenvolveu com a maioria esmagadora dos municípios. Veja só, eu vou repetir mais ou menos. Eu faço de uma matemática um pouco diferente. Vamos fazer uma avaliação. Se você pegar os números, veja onde o governador ganhou e veja se Lula não ganhou. E veja se o governo não estava com o prefeito. Então, vamos ser muito realistas. Mas aqui na Paraíba a eleição foi muito polarizada, Lula e Bolsonaro. Mas o interior, quem ganhou? Se você olhar as pequenas e médias cidades, Lula ganhou em todas.
Por que Veneziano entrou nessa ótica? Porque Veneziano então não foi para um segundo turno? Não foi para o segundo porque turno. Lula pediu Lula pediu voto para Veneziano. Isso. Mas João era também o candidato de Lula também no primeiro turno. Ou você não recorda? Sim, mas que tínhamos Lula participava do guia de Veneziano. Isso, mas Lula João foi pro Parque do Povo se declarava candidato de Lula. E aí mas aí você faça uma avaliação, Vené saiu com a votação expressiva para quem não tinha a estrutura que era necessário, mas aí você polarizou. Veneziano perdeu para Nilvan Ferreira. Não, claro, mas aí a questão do primeiro turno, se você somar e fizer a avaliação de Veneziano e João, você vai ver que no segundo turno dá a realidade que eu estou lhe dizendo. Se você pegar o eleitorado do primeiro turno e você somar entre João e Veneziano, e no segundo você somar João e Lula, aí você vai ver que eu estou com a realidade. E aí são números, os números não mentem. E agora, por que foi importante essa vitória de João em falar de município? Mostrou que categoricamente não se ganha a eleição porque tem a maioria em Campina e a maioria em João Pessoa. Se ganha a eleição quando você se tem a maioria dos paraibanos. E isso foi a importância. E por que foi importante para os prefeitos, para as cidades pequenas? Porque ficou centralizado na mente que foram os pequenos municípios que deram também a essa vitória a João. Mas é categoricamente claro. Se você olhar os números, quantas e quantas pessoas votou em João porque era o candidato de Lula no segundo turno? Você tem uma ideia, Pedro não declarou se votava, aí eu digo claramente, se Pedro declara que vota em Lula, talvez o resultado poderia ser diferente. A gente não sabe. Mas o que é que aconteceu? Eu espero que agora... Pedro não flertava não com Bolsonaro e Lula, não? Não. Eu acho que ele tem a posição pessoal dele e é de se respeitar, cada um com a sua. Da forma que eu entendia que naquele momento, até posso ser que erroneamente, mas eu entendia que também era uma estratégia de você ter os dois eleitores. Só que lá no final, lá no cantinho mesmo, as pessoas queriam, principalmente o interior, queria Lula presidente e acompanhar o voto de governador, naturalmente. Mas eu acredito, e aí esquecendo um pouco a questão política, até porque eu acredito, como eu disse, que no dia do 31 encerrou-se a eleição, a gente tem que pensar na Paraíba. Se fosse Pedro, eu estaria aqui para cobrar. Eu estaria diariamente cobrando dele da mesma forma que estarei fazendo dessa forma como oposição. Você vai ver um abandono. Se você for em Patos, da mesma forma. Nós não temos aqui noção da importância que são as Impasas para Paraíba. Você não tem noção de quanto circula financeiramente um mercado como a Ceasa de Campina Grande, de João Pessoa, e você está entregue a cargos ligados às pessoas políticas que deixam de fazer gestão e faz a política pequena. E são órgãos que autônomos que resolvem problema direto e indiretamente da geração de emprego e renda. Se você chegar num qualquer comércio hoje da Ceasa, o cara emprega 10, 15 pessoas, que seja ativo, que seja indireto, direto, mas isso reflete no Estado. E é isso que a gente está vendo ainda, um abandono. Se você chegar hoje, principalmente na questão da educação, a gente precisa melhorar e melhorar muito. Então, é esse tema, é isso que eu quero levar. Eu não quero, e você vai me ouvir muito falar sobre isso, de gestão. Eu sou um torcedor que a gestão de João Azevedo dê certo. Agora estarei, como eu vou nas rádios e falo, eu acredito num grande programa que é o Opera Paraíba. Eu não posso fechar os olhos e deixar alguém falar mal de um programa que eu estou vendo pessoas, vizinhos, amigos sendo operados, cirurgiados e voltando para casa tranquilo. Eu não posso dizer que o governo não está fazendo as travessias urbanas quando eu estou vendo com meus olhos. Agora, eu também não posso deixar de alertá-lo para que a gente possa fazer algo que seja significativo na agricultura familiar, na assistência social. O nível de pobreza hoje é muito forte. Eu espero que ele coloque em prática o Tá na Mesa em todas as cidades da Paraíba. Eu vejo a fila
que é de gente ruim, em Campina, em Lagoa Seca. Lagoa Seca é uma multidão. Quem é que não quer comprar um prato de alimento por R$1? Então eu torço que esse programa ele vá para toda a Paraíba. Eu torço que chegue água saneada nessas cidades, porque eu não quero chegar falando mal do governo. Eu quero dizer que eu participei lutando para que essas conquistas viessem e assim a gente fazer uma política de debate do desenvolvimento. É isso que eu sonho. Deputado Fábio Ramalho, conversando conosco hoje aqui no F5, é possível a gente ter uma política de governo, tanto nacional, da União, como dos estados, para a gente colocar placas solares na zona rural, para libertar o homem do campo da energia cara e ruim? Com certeza, eu acredito, e esse é o grande momento. Inclusive, você vê agora em Santa Luzia, já inaugurado uma grande parte da eólica, e o que é importante sobre isso é que se a gente fizer hoje as contas, a Paraíba e o Nordeste, se a gente tiver uma visão futurista, será justamente o grande polo de desenvolvimento. Antigamente a gente ia para o Sul, ia para o Norte, hoje as pessoas vêm para o Nordeste buscar o maior valor que é a energia. Quem mais tem condições de produzir energia solar é o Nordeste. A Paraíba hoje, com o Cariri ali de Santa Luzia, Pocinhos, nós vamos ser um grande gerador de energia. Então, se você começar a fazer uma política pensando no futuro e não pensando apenas no momento, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Inclusive, foi uma das pautas que eu tive ontem com Rui Carneiro, com Romero Rodrigues, para que a gente possa ter coragem de levar esse embate, de levar e mostrar as condições que nós temos de financiamento que o próprio Banco do Nordeste, Banco do Brasil, qualquer que seja, que possa ajudar, inclusive as próprias prefeituras, a desempenhar esse papel, que eu acho importantíssimo para que os nossos filhos tenham uma condição de ter uma energia. Porque não tem nada mais libertador para o homem do campo do que ele se livrar da conta de energia. Não, fora do normal. E quem tem uma pequena plantação de frutas, de hortifrutas, de vegetação, você não imagina o quanto ameniza o sofrimento. O homem do campo não falta água mais, falta energia. Porque a água, se ele tiver energia, ele põe numa cisterna e ele usa o ano todo com o motorzinho da energia. Exatamente. Agora, o que adianta você ter uma cisterna se você não tem uma bomba para bombear? Não pode pagar energia. Quer dizer, se tem dinheiro para programa social, ISCAB e tal, tinha que ter para uma cisternazinha também. Quer dizer, financiada em 40, 50, 100 anos pelo Banco do Nordeste, fica de graça. Quer dizer, todo mundo consegue pagar. Simples que o Brasil não quer executar. Rui, eu fico muito preocupado. E assim, eu gosto muito de números, eu gosto muito de ler. E eu vejo muitas criações de programas sociais, inclusive do próprio governo que aí está, e claro, bem antes. E quem paga a conta, na verdade, estão sendo os municípios. Eu não sei se vocês têm conhecimento, nós temos um programa na assistência social chamado Criança Feliz, certo? É um programa criado pelo governo federal. Lá em Lagoa Seca. No Brasil. E o último repasse do governo federal tinha sido em novembro. Foi executado depois de 5 meses, 4 meses agora em março. Qual o município que pode passar 4 meses sem pagar um servidor? Aí o município fica injetando. Como é que a gente pega hoje, um exemplo, que seja João Pessoa, Campina, Lagoa Seca ou Cochichola? Você recebe para bancar na unidade de saúde a parte odontológica, a parte de odontólogo, o odontólogo e auxiliar. O município recebe R$ 2.463. Só o dentista ganha 5, 4, 6. Como é que o município vai aguentar bancar essa conta? E aí é muito simples. Você pega um exemplo, Campina Grande tem mais de 100, João Pessoa tem mais de 150. Então, quando o déficit hoje mensal de Campina Grande, na saúde é em torno de 12 milhões. Quando você gira isso por um ano, dá 144 milhões. Por 4 anos, dá aproximadamente 600 milhões. Com conta que foi criada desde 2005. Como é que um programa da Unidade da Saúde da Família, que recebia 10.500, lá em 2005, nós estamos em 2023, ele recebe os mesmos 10.500. Aonde é que cada um de nós que aqui estamos recebeu o mesmo salário de 2005 e recebe hoje? A conta não fecha, né? Não fecha. Então, hoje muitas vezes a culpa sobra para o prefeito, mas é uma conta que não vai fechar.
Porque é, Rui, que a gente vê várias cidades que têm instituto próprio e só fala que está quebrado. Porque não tem condições de passar. Você pega uma folha de ativo, de inativo, e aí já ultrapassa 60% do gasto de limite pessoal. Então você fica sem condições de fazer investimentos. Então, ou a gente volta. Agora, o grande problema, Rui, e eu vejo, é o seguinte: as pessoas falam, mas não têm a coragem de ir para o Pacto Federativo, verdadeiramente. Porque veja só, como é que numa receita de R$100 do contribuinte que o nacional recebe, só volta 19 para o município. O município fica com 19% da arrecadação do que é feito. Com a responsabilidade imensa. Com a maior responsabilidade. O mundo é no município. Exatamente. Não é nem no estado, nem na União. As pessoas moram nas cidades. Nas cidades, então você não vê... Transporte urbano, por exemplo, que os prefeitos pagam um preço absurdo, pela fama, que é ruim, não sei o quê. Quer dizer, o governo federal, aliás, a deputada Luiz Arondina, Folha de São Paulo destaca hoje, trouxe um projeto que é revolucionário, que não sei se passa, mas se passar é revolução. Ela prega que o transporte público no Brasil seja igual na Europa, de graça. De graça, vírgula. De graça para quem... Subsidiado pelo poder público. Como? E ela dá a alternativa. Quem banca? As empresas comprando o vale transporte normal, como para todo mundo, e quem anda de carro. Quem anda de carro vai pagar uma taxa para ocupar um quarteirão na rua maior do que quem não anda. Na Europa se é assim. Passar é revolucionário. Se passar é revolucionário. E aí o governo não usa, o governo paga o dele. O governo tem oficial de justiça, o tribunal tem oficial de justiça, o governo tem policial, a prefeitura tem a guarda municipal. Toda a turma anda de graça. Então cada um paga o seu. Nós vamos ter ônibus confortáveis, com ar-condicionado, 24 horas, funcionando bacana. Quer dizer, eu acho que a gente precisa sair do 8, porque senão a gente vai ter... A próxima guerra vai ser de transporte público, porque a eleição mostrou que 20%... nós tivemos a menor abstenção da história. Por quê? Porque Bolsonaro isentou a tarifa de ônibus no dia. Aumentou, em relação ao primeiro turno, 20%. Ou seja, significa dizer, deputado, que nós temos 1/4 da população que não sai de casa porque em João Pessoa não tem R$4. Eu não sei quanto é a passagem em Campina. 4 é alguma coisa. Pois é. Ou seja, tem gente, Fábio, que não sai de casa porque não tem R$4. Né? E com a mudança do modal, com o Uber chegando, quer dizer, você tem cada vez menos gente no transporte urbano, porque o cara vai de Uber. Ou seja, o transporte urbano, a tendência é piorar. Não, então, a ideia da deputada passar é uma revolução. Com certeza. Você vê o ano passado, em Campina Grande, o prefeito Bruno foi o único do Nordeste, creio, do Brasil, que conseguiu diminuir a tarifa de ônibus. Você não imagina o que isso melhorou as pessoas procurarem a questão de andar no transporte público. Então você imagina uma questão dessa. Agora, claro, precisa não só de colocar um projeto, precisa de buscar os votos, precisa das pessoas terem coragem de fazer isso. E apontar as fontes de custeio. Exatamente, porque o grande problema, você veja hoje um debate que eu estava fazendo quinta-feira, quando se fala do piso da enfermagem. Todo mundo cobrando, foi feita aquela mídia na época da eleição, aquela questão, mas olha só, como é que nós temos um programa que desde 2005 o governo não reequilibra, desde 2005, imagine agora como é que se vai arrumar esse dinheiro. Aí o que é que está sobrando? Cobrança para os prefeitos, para os governadores, tá entendendo? E é uma situação caótica, e eles mais do que são merecedores. Porque a conta não fecha, né? Não fecha, mas aí se quer fazer uma política de agradar no momento e esquece que vão ter uma conta para pagar. Então, o que é que ocorre hoje? A enfermagem necessita, está buscando com direito, mas até agora, oficialmente, não se diz de onde é esse dinheiro. E vai terminar sobrando no colo dos prefeitos. É o país pato, né, da gambiarra, né? Deputado, para a gente adiantar aqui, tem 3 intervenções aqui. Primeiro do nosso colega Fábio Bernardo, pedindo uma avaliação que o senhor faça sobre o encontro às escondidas que houve do seu colega, Bruno Cunha Lima, com o governador João Azevedo, que ele pediu um encontro secreto com o governador João Azevedo.
Depois tem um ouvinte nosso lhe elogiando aqui, é o Heriberto Freitas, lá de Cabedelo, dizendo que o senhor é um dos parlamentares mais atuantes deste atual mandato. E segundo é o José Borges, ele lembra de uma história aqui, olha só, que o senhor citou a Lagoa Seca, mas abaixo de Lagoa Seca tem Lagoa Nova. Lagoa Nova, mesmo tendo no seu quintal Camará, é abastecida por uma adutora antiga, com mais de 80 anos, que não aguenta pressão, estoura toda hora. Ela leva água de Boqueirão para Lagoa Nova. No governo Cássio, que foi residente em Lagoa Seca, ele renovou a adutora até Lagoa Seca e deixou o restante que chega até Lagoa Nova. Lute pela renovação desta adutora e com certeza o senhor vai conquistar o povo aqui de Lagoa Nova. Esse foi o José Borges, lembrando toda essa história aí. Não, claro, pegando, fazer igual o Matuto, de trás para frente. Você veja a situação hídrica que aqui eu falei, para você ter uma noção. Lagoa Nova, Camará é DT a Lagoa Nova e é abastecida por Boqueirão. Então dá para você ir, e Camará hoje com uma capacidade boa de água. Então falta-se o quê? Gestão. Não falta outra coisa. Tem água, tem o espaço, tem tudo, falta gestão. Mandar um grande abraço a Heriberto de Freitas, Cabedelo, que é a minha segunda casa, e falar o primeiro de João Azevedo. Foi o nosso Fábio Bernardo, que lembrou o encontro de Bruno Cunha Lima com João Azevedo. Na Grande Santana. Eu acredito que um encontro extraoficial foi justamente para que possa aglutinar as ideias. Eu acho que, primeiro do que tudo, parabenizar o governador por ter recebido o prefeito Bruno, parabenizar Bruno por ter tido a coragem de pedir e solicitar. E em conversa com o Bruno, ele me disse claramente que o governador se comprometeu de ações importantes, de obras estruturantes para Campina Grande. Atender os pleitos. Isso, eu acho que isso é muito forte, e já mostra aí que possa acontecer um pensamento diferente do que até agora Campina tem percebido do governo João. Então eu acho que foi bacana para os dois lados. Campina, que vive agora um grande momento, um momento de crescimento mesmo. Agora mesmo, quando aprovado na terça-feira, hoje faz 8 dias, o financiamento para obras estruturantes em Campina Grande, que dará um grande marco à cidade de Petrolina, quando a gente faz uma avaliação. Os 300 milhões. Isso. Eu não sei se você conhece o canal do Bodocongó, ali o Açude Velho, o Cine Capitólio. Então, todas essas revitalizações transformará a cidade de Campina Grande. São mais de 250 ruas para ser pavimentadas, são mais de 25 quilômetros de pavimentação asfáltica, a reforma do teatro, do Cine Capitólio, da unidade, o parque também poético, ali a ligação do Açude Novo com o Parque do Povo. Então, aqui, eu criança, o pessoal já falava naquele túnel ali do Açude Novo com o Parque do Povo. Então, será uma grande estrutura. Campina vai viver esse grande momento. Prefeito Bruno, claro que como todos os gestores, e aí eu falo da dificuldade da saúde, Campina é um grande exemplo disso. O prefeito Bruno vem se destacando com essa vontade de fazer. Inclusive ontem estivemos lá em Campina Grande entregando reformas de unidade de saúde da família lá no Catolé. Tem sido a Secretaria da Educação com várias reformas de escola, de creche, de ginásio. Então, assim, a gente sente que o momento de Campina é um momento de crescimento. E com isso dará, com toda certeza, o grande marco da gestão de Bruno. E se Deus permitir, o governador tiver esse olhar para Campina Grande, não só Campina, porque a Campina, o que é que eu faço sempre uma avaliação? Quando se emprega em Campina, não é só de Campina, é as pessoas que vêm de Lagoa Seca, que vêm de Queimadas, de Massaranduba, de Serra Redonda, é a grande Campina que é fortalecida. Então, quando obras importantes vão a Campina Grande, representa o crescimento da nossa região. Aí parece que estão assim, afinados muito o governador João Azevedo e o prefeito Bruno Cunha Lima nesse sentido. De trabalharem juntos por Campina, e tem que ser, né? São dois entes. Com certeza. Não são dois CPFs, são dois CNPJs. Isso, exatamente. Eu acredito
E isso mostra a visão de gestores, né? Porque cada um no seu campo político, cada um com a sua visão política, mas a visão de gestor, para que possa chegar diretamente às pessoas, isso é o grande importante. Você imagine se não houver uma ligação na parte administrativa, como é que os órgãos vão funcionar? Então, é dessa forma que a gente espere que também não fique só no discurso do governo do estado e que ativamente possa ajudar a Campina Grande, porque não estará ajudando o prefeito Bruno, não estará ajudando o deputado Fábio, deputado A ou B, mas estará ajudando a Campina, estará ajudando a segunda maior cidade da Paraíba, com a região fortíssima administrativamente e, claro, politicamente. Campina é uma cidade empreendedora, Campina criando vários empregos, geração de emprego e renda. Então isso é muito forte e ajuda demais ao próprio governo do estado. A chegada dos voos também muito importante. Foi, deputado? Na semana passada teve um anúncio lá em Campina Grande, lá na vice-governadoria, mais de 62 voos da Azul sendo de Campina Grande, sendo gerados, saindo da cidade. Não, na verdade, aí você vê o grande polo. A gente começa a fazer uma avaliação. Você olha Campina Grande tem 3 grandes eventos hoje estruturantes nacionalmente. Você pega o Carnaval, todo mundo quando fala no Carnaval imagina o litoral. Nós temos aonde a rede hoteleira de Campina Grande ultrapassou 90% agora no Carnaval com aquela grande... A nova consciência, a parte católica, evangélica, todas as religiões se unem e se fortalecem ali em Campina Grande. Você passa mais um pouco, vem o maior São João do mundo, que é aí naturalmente conhecido como o maior de todo o Brasil. Então, você começa agora em abril com a montagem, com a estrutura, fazendo com que Campina ela seja o horizonte. E você vem agora, no final de ano, em dezembro, o Natal Luz de Campina Grande, que foi um exemplo de marco. Campina Grande teve, para você ter uma ideia, mais de 80% da rede hospitaleira em Campina Grande, do hoteleira, foi reservado para esse período. Então você imagina uma cidade com 3 momentos importantíssimos, fora, claro, todo o dia a dia da cidade, mas mostra que Campina vem crescendo no empreendedorismo, na cultura, e isso faz com que a gente seja uma cidade muito importante como Campina, na questão de imposto, na questão de receita, na questão de geração de emprego, na questão de fortalecimento da economia do próprio estado. Quando Campina cresce, o estado também arrecada. Juliana, Fábio... Estou satisfeita, inclusive, muito obrigada, viu, deputado, pela sua vinda. Eu sei que você veio correndo aí de uma sessão, enfim, de uma reunião da CCJ. Ela manda em todo mundo aqui, viu, deputado? Tá certo. Bem querida. Ela está devendo lá em Lagoa Seca, né? Pois é, estamos precisando fazer uma visita. Participar da festa do artesanato lá, viu? Isso, exatamente. Nós já estamos chegando nos últimos minutinhos, né? Temos que cumprir um intervalo comercial, já extrapolamos um bocado aí o horário do programa, mas uma boa razão, né? Uma boa entrevista. E, para finalizar, deputado, recentemente o senhor falou de uma possível federação do PSDB com o Podemos, que Rui Carneiro seria bem-vindo. Gostaria de uma fala sua nesse sentido. Como é que se especula os próximos passos aí do partido? Deputado, só para pegar o gancho também, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as eleições de 2024, mais precisamente em Campina Grande. Como é que se vai estar todo mundo junto, veneziano, com os Cunha Lima, com o Cássio, com o Romero, com o Bruno, se vai estar todo mundo junto mesmo ali em Campina Grande. E sobre Rui, deputado, a ficha já está pronta para ser assinada pelo deputado federal? Eu acredito que a federação ela é importantíssima e vários partidos necessitam, não é apenas o querer, é a necessidade. Se você fizer uma avaliação até 2022, o PSDB tinha 32 deputados federais. Hoje nós temos 13. Então, da mesma forma, o Podemos ficou agora com 18. Então, nada melhor do que essa unificação para fortalecer. E aí, como eu sempre tenho dito, entre Rui, Romero, o próprio Dalto, Marconi Gadelhas, eu acredito que são grandes nomes
que possam presidir essa federação naturalmente. Claro que aí nós temos tanto Rui como Romero, que tem mandato federal. Eu acredito que são duas pessoas que podem naturalmente fazer com que com essa federação ela cresça, e num dos dois nomes que tiver ou que venha outro que seja consenso, eu acredito que só faz crescer a federação, que é importantíssima para a sobrevivência dos partidos hoje, já que cada vez mais há diminuição desses partidos. Falar da eleição municipal de Campina Grande, eu acho que é público e notório quando você percebe o senador veneziano fazendo grandes gestos, não com a gestão só de Bruno Cunha Lima, mas fazendo com Campina Grande. A visão de veneziano, de não apenas como oposição ou situação, mas como senador, de poder estar colocando emendas para o ISEA, colocando emenda para o Hospital da Criança, com custeio na saúde. Então mostra que tem a visão de gestão. E é claro que em 2024, sem sombra de dúvida, nós teremos a maior aliança política em Campina Grande. Nós estaremos com Bruno, com Veneziano, com Pedro, com toda essa equipe, para que possa dar continuidade a esse projeto de crescimento que é que eu falava da gestão de Bruno Cunha Lima. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito que vai estar Romero, vai estar Bruno, vai estar todo mundo pensando numa Campina muito maior, pensando numa Campina que merece, que cada vez mais é respeitada. Pedro, deputado, o que vai ser de Pedro? Qual é o futuro de Pedro? Não, eu acredito que Pedro é um cara novo, um cara que tem visão também, continua como líder da oposição, porque o cara que tem mais de 1 milhão de votos, Juliano, ele precisa ser respeitado em toda a Paraíba. E aí foi muito claro aqui as perguntas. Pedro ganhou em João Pessoa, Pedro ganhou em Campina Grande, Pedro ganhou em Guarabira, em Lagoa Seca, em Santa Rita. Então, várias cidades Pedro ganhou e fez com que a política paraibana ela praticamente ficasse dividida meio a meio. Então, eu acredito que o cargo que Pedro queira exercer, se candidato a governador, a senador, a deputado federal, sem sombra de dúvida, ele terá esse grande apoio da população paraibana. Isso é coxinha dizendo que a gente já passou a lei da passando da hora. Deputado Fábio Ramalho, muito obrigado pela participação, parabéns pelo mandato e volta aqui outras vezes. Eu que agradeço a vocês aí, quero ser convidado outra vez para oficializar a data da festa do artesanato para receber vocês lá, né? Já vim 2 vezes aqui, agora eu tenho que receber vocês lá com a galinha de capoeira e um peixezinho bem fritozinho, bacana. O F5 na estrada tá louco para ir para Lagoa Seca. Vamos lá, se Deus quiser. Desde novembro, viu, Coxinha? Eu espero essa galinha de capoeira. Tá engordando. Tá engordando. Tá engordando a galinha, né? Tá certo. Será que vai ser no São João? Pode ser. Entre junho e julho? Pois vamos embora, né, minha gente? Já extrapolamos aqui, tem muita música. Deixa eu trazer boa, uma tá? última informação agora, olha, bem rapidamente, foi preso no final da manhã de hoje um homem suspeito de ameaçar ataques às escolas no município de Joca Claudino, no sertão daqui da Paraíba. Segundo caso, nesta manhã aqui na Paraíba, viu? Na Paraíba, um em Campina e agora em Joca Claudino. 14h22, Juliana, a palavra final é que fica. Boa tarde, até amanhã. Vamos embora, tem muita música aí com Rafael Bambam. Às 18 horas nós temos o Hora H, o Mais PB ao Portal, com Aaron Cid e o Alisson Bezerra. Amanhã de manhã e 6 da manhã, trio Paradadura, como disse o Fábio Bernardo, com Luciano Coxinha. A Delton ainda está viajando, não é? Já voltou. A Delton Alves, e Edmilson rapaz, Pereira. E Edmilson, um cheiro. Até amanhã, boa tarde, Um pessoal. abraço, até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio, no estacionamento do estádio.